Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, Anderson Dick, eu sou fundador da Foiltech, mas aqui eu estou para falar de carros, de histórias, de sagas, de tudo que é relacionado a quem curte esse mundo dos carros. Hoje é um episódio especial porque eu vou fazer uma retrospectiva do ano de 2023. Foi um ano muito importante para mim, um ano muito importante para muitas pessoas. Eu tenho certeza que foi um ano desafiador para todos nós, sem dúvida, porque tudo mudou nesses últimos tempos aí, né? Depois de 2020, com certeza a vida de todo mundo mudou de várias formas aí, uns para melhor, outros para pior, mas sem dúvida para todos com mais desafios. Eu acho que o ano 2023 para mim teve um sabor especial porque é o terceiro ano que eu tô com o canal, que eu estou compartilhando com vocês todas essas histórias. Nunca sonhei na minha vida que eu conseguiria manter uma frequência e conseguiria manter sem falhar aí essas 156 episódios de sábado, que foram 3 anos certinho, seguindo, fazendo episódio todo sábado para vocês, mostrando um pouco do meu dia a dia, um pouco das minhas sagas, das minhas paixões, e também de muitas pessoas que estão envolvidas com isso no mundo inteiro. Viajei o mundo já várias vezes para o Brasil. Agora, nesse momento, eu estou gravando isso aqui da minha cidade natal, justamente com o meu Vectra GSI, que é o último projeto, o último carro que eu comprei, a última saga que eu comecei. E compartilhar isso com vocês é um sabor muito especial. A mensagem que eu queria deixar também sobre 2023 foi: a gente já começou 2024, né? Vocês vão estar vendo esse episódio aí na primeiras semanas aí de 2024, que esse ano seja ainda melhor, que a gente consiga seguir executando e fazendo todos os nossos planos. Mas acima de tudo, muito importante se não fez ainda os planos do ano, reflita, vá para um lugar assim que você tem uma paz, que você pode se concentrar. Primeiro, eu sempre digo isso, agradeça a tudo que você tem, mesmo que o que você tenha seja só a vida. Agradeça, porque tem muita gente que nem a vida tem. Então, agradeça pelo que você tem, seja grato realmente de coração, mesmo que você não tenha tudo que você queira tudo o que você tem. Isso é uma mensagem, eu acho, que às vezes nos ajuda a entender que não é quanto mais ter ou quanto mais alcançar que vai ser mais feliz. Pelo contrário, é ser feliz com o que a gente consegue ter, e isso é o segredo da felicidade. Eu acho que um exemplo próprio disso é o próprio Vectra aqui. Eu até brinquei que a minha alegria ganhando aquele racha com 150 cavalos foi a mesma do que eu bati o recorde mundial do C8 com 1.500 cavalos. Então não é se é 150 cavalos ou 1.500 cavalos, não é isso que vai fazer mais feliz ou menos feliz. O importante é ter um foco, ter uma motivação, ter algo que consiga mover a gente, acordar de manhã, levantar com motivação, nem que seja motivação para ir para trabalhar, para conseguir comprar algum carro, motivação para fazer o que tem que ser feito para ter sucesso na empresa e assim por diante. Então, corram atrás dos seus sonhos, batalhem, pula a parte que a gente reclama da vida, pula a parte que a gente fica chateado às vezes com alguma coisa que não deu muito certo, e vamos batalhar para que esse ano seja o ano que a gente sonhou. Eu vou deixar agora uma recapitulação aqui, uma retrospectiva do ano de 2023, que foi um ano de muitas sagas aí. Eu selecionei algumas das principais aí, porque também não dá para... São 52 episódios aí que foram ao ar. Desses 52 episódios aí, a maioria deles teve mais de 1 hora de duração, alguns com 2 horas e pouco de duração. Então eu peguei só os momentos principais, assim, acho que para mim os momentos mais marcantes, que eu acho que vocês vão curtir também. Tenho certeza que assistindo ele, quem assistiu todas as sagas vai ter uma lembrança assim do resto do que foi cada saga, cada episódio. Então espero que curtam aí, acho que é uma maneira também de agradecer a vocês aí por terem acompanhado tão de perto esse ano. E aí, Luiz? Vamos para mais um agora, não? Vamos ver, né? Então só avisaram o lock-up, eu tô até gritando que eu não tô ouvindo mais ninguém. Só avisaram o lock-up, um pouco mais pressão só, para ver se dá uns 70 PSI o negocinho. Que ele tirou um pouco de combustível. 70 PSI é quase 5 kg, né? Um pouquinho mais. 4,8 kg. Daí se o lock-up entrar melhor e ele não falhar, ele já deve ter uma curva melhor. Tu viu que tem um buraco ali, né? Estão tentando arrumar aquela curva e continuar subindo, né? E daí se ele entrar, o lock-up melhor, a marcha melhor, não vai sacudir o carro, daí eu faço um pouco mais longo também. O que tu acha? Palpite? Cara, se tudo funcionar, eu chuto 4,700. Corou, 4,700, já estamos chegando perto dos números aí, ó. Tá, todo mundo almoçou, todo mundo olhando aí agora.
Luis said it's 4,700 right now. What now? Is that 47? That's what it is? Yeah. Petty called it? All Yeah. right. We'll see if he's good or bad. Doesn't it? Which we can do that. Olha aí, ó. 4.470 na roda. E aí, tá bom pro treinamentinho, né? Tá bom pro primeiro dia, né? É agora aí se não é o recorde, não. Nem vi o que eles fizeram, depois pergunta pro Luiz. Uou! 47, 4.700. Good, huh? Man, I saw the line going on the 5,000 range. 4.700. 4779. Quase, tá do... Quanto tempo, o que fizeram pra essa largada? Cara, eu vou te dizer, eles estão começando a ser muito precavidos na pressão, eles não querem socar pressão. Eu tava olhando, deu 55 a 60 só na última. Ah, só? Porque eles tiraram combustível e diminuiu o back pressure. E daí o cara fez esse negócio aí, meu. Daí eles estão ali, ó. E daí ele botou um pouquinho mais, a gente melhorou a compressão da skate eletrônica, pra funcionar melhor. Né? Cara, dá pra... Tem sobrando ainda. Pois é. Tem que convencer, vamos lá no Peri. É. No Peri, dá precisando. Vou botar pilha neles, deixa eles ver o log aí. Agora, ó, depois da puxada, puxa o log. E aqui, ó, pra quem tá acompanhando, de repente não conhece, Brandon, aqui é um dos tuners mais famosos do mundo também, foi tuner de grandão aí por 2 anos ali, ou 3 anos. Steve Perry, que é o tuner mais famoso do mundo de carro turbo, ó, tá ali, né? O que tá acontecendo aqui? Tá indo pro lado, né? Tá vazando ar na wastegate agora na admissão, né? Ele empurra pra baixo reto. E tá tentando tirar os blocos debaixo do carro, que o carro tá em cima, cara. Imagina a quantidade de ar. Caramba. Então nada mais, tô dizendo nada mais, nada menos que o Brandon, Steve Perry, todo mundo, os melhores tuners do mundo aqui pra fazer o acerto do carro. O Luiz dando os palpites, acelerando. I'd put a second strap on that thing. Yeah, I think they need to. That's exciting. Agora que eles fazem, eles tiram as velas, tudo, né? Tiram todas as puxadas que eles tiram as velas, ó. Colocam ali em cima e começa a analisar o acerto e tal. Nem tá com as pressão ainda, né? Vamos ver. 64 PSI, que é 4,2 kg de pressão de turbo. 4
4,1 kg de pressão de turbo. Pô, 62 PSI só. É isso que eu tô dizendo, Cara, 62, tem uns 30 pra botar aí a mais. Tem, dá pra, no mínimo 80 e pica dá pra ir, cara. Não, Cara, pelo acho que amor tá de chegando nos 6, hein? É só Cara, apertar. mais uns 1.200 cavalos aí, 1.400 cavalos. Com certeza, 4.800. Na verdade, com mais 15 PSI, que é 1 kg, dá uns 1.000 a mais, né? A turbina tá boa, então... Cara, tem que dar no mínimo 5 altos. 5,5, 5 altos tem que dar. Impressionante. Já dei 2.300 só empobrecendo. Cara, o que treme o negócio é impressionante. Ali a curva em verde é a potência agora, em cinza é uma referência que eles têm. Passado um dinamoto bem certinho, ó. Mas olha só, vai, literalmente tira combustível, acelera, tira combustível, acelera. Deu 700 cavalos. 700 cavalos só empobrecendo. Pois é, e tem bem mais pra tirar. Sim. Bem mais. Ó, 3.069, já começou a limpar os negócios. Olha como tá ganhando aqui com a referência deles, ó, antes. Muito melhor, impressionante. É bem isso, o acerto é, vai no rico e vai tirando devagarinho, vai tirando já. 1.500, 2.000, sei lá, agora 3.000. Eu vim acompanhar aqui, ó, o nosso Luiz de Leon, quem todo mundo conhece, o Luiz da Fueltech USA, um cara 10 aqui, um amigão meu, além de sócio, além de trabalharmos juntos na Fueltech USA, trabalharmos tantos anos juntos, um grande amigo, um cara que eu admiro pra caramba, e ele tá realizando um sonho para todo mundo, eu acho que gosta de carro, ele tá competindo nesse evento aqui, na principal categoria que é Radial versus Mundo. Não só isso, ele tá com um carro capaz de ser campeão, capaz de ganhar, mas independente de ganhar ou não, você não tem noção da emoção que é tá competindo, um brasileiro tá aqui competindo numa prova dessa nos Estados Unidos. Chegando aí, ó. Big thank you to PTC for being a big sponsor for Radial versus the World, along with Fueltech, PTC Converters, and our good people from Reese Brothers Race Cars, SNS Diesel, Scott Tidwell Racing, Steve Green, thank you, Team Z Motorsport, TRG Motorsport, nervoso não? Cara, sempre dá nervosinho, né? Esse papo de não ficar nervoso é mentira, mas o cara tá sob controle, né? Tá tudo funcionando direitinho como deveria. Conta um pouco agora a história desse carro aqui, como é que tu veio parar esse carro, porque até mostra aqui minha camiseta aqui, ó. Esse carro aqui que tá na minha camiseta era outro carro que tu andava, também nitro, né? Isso, exatamente. Conta essa história, como é que tu veio parar nesse carro preto aqui então? Cara, vamos ser bem sinceros, olha só. A gente quando chegou aqui nos Estados Unidos, o nosso maior parceiro foi a Proline, né? Sim. Então a gente sempre teve muito envolvido, a gente teve parceiros fortes com carros com turbo, compressor, supercharger. Mas com o Nitro a gente nunca teve um parceiro grande forte. A gente teve o Chris Patrick, teve o James Hancock, mas eles são uma equipe aqui ali, né? Jay Cox. Mas teve, né? Ainda. Sim. E esses caras eram um deles, né? O Jack Green na época eles tinham também, né? Então depois do Hancock e tudo mais, justamente porque não tinha, eu acabei focando mais no Nitro. E na verdade, uma coisa que a gente sempre faz, assim, o Nitro foi muito difícil de penetrar. É um mercado dos domésticos aqui, é o mais
fechado de todos, até comparando assim, com os outros mercados, é que nem o rotativo nos importe. Isso é muito old school, né? Muito, e até eu diria assim mais, é que nem os Opala aspirado em 20 anos atrás no Brasil lá. Sim, querendo que era ou não, difícil de penetrar. Porque eles têm o jeito deles, eles querem fazer daquele jeito, e não é que tá errado, eles ficam naquilo, né? Então foi muito difícil para eles usar só um eletrônico diferente, né? Não tem nada a ver com qualquer outra coisa, então... E eu tentei focar muito nisso porque justamente a Proline nos ajudando na parte dos compressores, não precisava me dedicar nisso, eles estão fazendo, né? Mas no Nitro não, né? Então esse cara aqui, né, o dono desse carro aqui é meu amigo, né, o Jack Green, ele tinha esse carro, tá? Esse carro tava parado na oficina, literalmente tava parado há mais de ano, assim, 2 anos parado na oficina, que ele comprou de barbada e tava parado. Daí um dia, ele gosta de nitro, ele na equipe tem 2 carros nitros, e eu falei uma vez com ele assim meio que de zoeira, cara, o que custa pra você ter um monte de motor reserva, peça reserva, por que a gente não bota aquele carro pra andar? Vocês sabem que eu gosto de guiar, eu guio, eu sou leve, essa categoria tem que ser leve, né? Então não perdendo um pezinho por causa disso também. Né? E vamos tentar, né? Vamos tentar, porque até é parte do negócio dele. O negócio principal dele é jardinagem de estrada, assim, ele trabalha com o governo, é bem legal, né? Só que isso é a coisa que ele gosta, o hobby dele é tunar carro, né? Então, cara, isso aqui é um baita de um... Isso é uma coisa também de um branding pra todo mundo, né? O americano, aqui nesse tipo de corrida, é muito comum o dono do carro não pilotar. Sim. O cara curte ter o carro, curte fazer o carro, mas pilotar pra ele é um pedaço menos relevante. Né? E nesse caso, ele gosta do envolvimento. Então, eles têm a equipe, né, que é chamada Bar Racing, né, com um amigo dele. Ele dirige um outro carro, numa categoria mais pesada, porque ele é um cara maior, né? Mas isso daqui é uma coisa que tipo, é um objetivo de quase todo corredor de nitro, vamos dizer, é ser o nitro mais rápido do mundo, porque é muito difícil. Qual que é o recorde? O recorde hoje é 3,54 com 2, eu acho. Nesse outro carro aqui tu virou 3,59, né? 3,57. 57, então tipo assim, cara, mas desse 7 pra esse 4 é um absurdo. É um absurdo, né? É um absurdo, então tipo assim, não tem como virar nesse fim de semana, basicamente, porque precisa das condições climáticas também, né? Cara, tá úmido, tá quente, mas dá pra tentar virar 3,50 alguma coisa, né? E a gente vai melhorando devagarinho. Então agora, cara, eu não tem como estar mais feliz, né? Do meu lado tá o campeão do ano passado, atrás de mim tá o recordista mundial, então tipo assim, tá no meio dos cabeça aqui, né, com o carro. E aí, na verdade, esse carro aqui chegou na firma lá em dezembro desmontado, né? Não tinha nada. Não tinha nada, o carro tava faltando peça, literalmente, as rodas. Alguém gravou isso aí? A gente tem uns vídeos, a gente tem uns negócios legais. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos botar um clipezinho aqui agora da parte da montagem desse carro aqui pra ver se mostra alguma coisa aí pra vocês verem. É legal.
Viram aí então o videozinho, dá pra ver a missão que foi fazer tudo, né? Fazer toda a elétrica, plumbing, né? Então, porque o plumbing parece simples, mas não é, né? Então todas as linhas de combustível, de óleo, do nitro, sim, nitro, quantos kits de nitro? São 6. Tá, são 6. Depois a gente vai falar do motor lá no box. Então, mas impressionante a complexidade desse carro, né? Esse carro era Pro Mode, né? Então, tipo assim, pra ele funcionar como radial, teve que ir pro chassi. Teve que mudar chassi porque ele não conseguia estender, batia o cardano no chassi. Então teve bastante trabalho no carro para ele poder ser um carro radial, assim, não foi tão fácil. Porque ele é um Beetle 2013. Naquela época os caras nem, o radial não era desse jeito, não existia radial Promotion naquela época. Sim. Entendeu? Eles não fizeram a previsão. O chassi tem 10 anos, querendo ou não, isso é bastante. Exatamente, daí a gente levou para um cara, o cara arrumou o chassi, troca a roda, troca diferencial, troca amortecedor, câmbio, motor. Cara, foi uma missão, todo mundo se ajudou pra conseguir fazer, né? Montou o carro em um mês e pouco, então. Por aí. Cara, faz 3 semanas que o carro não tinha andado ainda. Não deu tempo nem pra sair no dinamômetro. Sim. Teve que ir direto pra pista, porque eu falei com os caras, cara, no dinamômetro a gente fez o motor. A gente já sabe esse motor por causa do outro carro da equipe. Que era igualzinho, A gente tem que saber o carro, os carros andam em linha reta, blá blá blá. Perfeito. A primeira puxadinha que deu aqui deu 3,66, né? É a primeira valendo, né? Com todos os kits, com tudo certo, virou 66. A segunda valendo virou 61. Daí a terceira a gente ficou muito agressivo, ele patinou. Sim, né? Que tava todo mundo, né? Todo mundo patinou. E agora é a quarta valendo, né? A gente vai tentar virar 50 alguma coisa. Tá bom, boa sorte. Valeu. Estamos na torcida aí. Vamos falar um pouquinho do que significa o Lights Out pra gente, né? Até, cara, eu falei um negócio antes no vídeo. 2015 foi o primeiro, né? Nossa, ou foi 14? Cara, eu vou te dizer, faz tanto tempo que eu não lembro. Não, foi 15, eu acho. A primeira vez que eu vim aqui, tá? Eu vim aqui, eu não tava nem trabalhando aqui ainda. Eu vim quando a gente tava prospectando a situação e tudo mais, né? E eu vim aqui a passeio, tinha acho que um carro. Né, com FT, que eu não lembro se era o kitback, tinha um só. Não, foi 2015. Foi 2015, porque aí fica. Então, essa parte olha só, que viu? Não, isso que eu tô te dizendo, faz tempo, cara. Então, a memória tá difícil. Eu vou contar a história pra vocês aqui da. Quem já viu, eu já contei um episódio muito legal, que é a história da Proline e a relação da Fueltech com a Proline. Fueltech USA, né? A história da Fueltech USA e da Proline. Esses episódios eu contei de como é que a gente conheceu o pessoal da Proline, que foi através do Roderjan Busato, que eu acabamos de conversar com ele aqui também. O Roderjan nos apresentou o Eric da Proline e depois a gente acabou desenvolvendo muito do que a gente fez na FT500 era para atender para esses carros aqui. E aí 2014 foi um ano que a gente testou muita coisa. Ou 2013, 14 a gente testou muita coisa na Proline mesmo. E lançamos a FT400 em outubro de 2014. 500, tô ficando velho. FT500. E aí a gente trouxe para esse primeiro... Foi o primeiro evento que foi um No Mercy ou foi uma Lights Out, será? Eu não sei, mas vou te dizer, eu acho que o primeirão eu não tava. Pra ser bem sincero, o primeirão eu não tava, cara. Então, aí... Primeiro tem uma foto que tava eu me lembro de, acho que tava eu, o Kaká, o Eric, o Frank da Austrália. Eu lembro dessa foto, eu não tava nessa. Até o Heraldo tava sentado também ali, todo mundo ali, um monte de galera brasileiro ali sentado
mureta ali e assistindo e olhando a corrida. Mas aquela vez a gente tinha 2 carros aqui, que era o Steve Crisafulli e o Keith Berry, que eram os 2 Corvettes, o C6 e o C5, né? E aí naquela corrida, na verdade, a gente não ganhou a primeira. Não, a primeira corrida a gente andou ok, né? Não, a gente andou bem, mas não ganhou, eu lembro dessa. Porque inclusive tem uma foto lá no escritório do Crisafulli, daquele evento que eu não tava. Porque na verdade, assim, a primeira coisa que a gente fez quando a gente acabou o FT500, eu tava testando a fase final, a gente botou no dinamômetro e testamos por semanas no motor do Crisafulli, que era um V8, a gasolina, biturbo, 670 polegadas, que tinha mais de 3.700 cavalos. Eu tava no Brasil, lembro disso. E aí a gente acelerou o carro no dinamômetro, botou no carro, eu e o Kaká, me lembro, dirigimos até não sei aonde para testar o carro, lá em Huntsville, acho que era. Testamos o carro na pista e viemos para essa corrida. O carro andou bem, tudo assim, virou um tempo legal, mas aquela prova, ninguém nos conhecia, assim, ninguém sabia quem a gente era, a gente tentava andar, mostrar o produto para um monte de gente. Tipo assim, todo mundo usava Big Stuff 3, que era a injeção, digamos assim, que dominava o mercado na época. E aí, no próximo ano, a gente botou eu me lembro que a gente botou uma tendinha assim ali e ficamos com uma toalha, uma mesinha, mostrando os produtos, assim. Mas assim, pouca gente passava, assim, pouca gente dava atenção. Né? Era o início, ninguém sabia o que era, os caras passavam o que é isso. Isso era 2016, aí em 2017 eu me lembro que a gente já veio com uma tendinha maior assim, mas assim, todo mundo passava, olhava assim, que legal, parabéns, vocês estão indo bem, não sei o quê, mas eu tô muito bem minha injeção aqui. Aí, cara, 2018 eu me lembro que foi assim, parabéns que vocês ganharam já em algum evento, e eu vi que o outro andou bem, não sei o quê. Cara, 2019 era assim, foi um frenesi assim do tipo, meu Deus do céu, como é que eu não consigo mais andar com o meu carro porque eu tenho que botar Fueltech. E aí foi que deu a virada, assim. E aí 2020 a gente começou muita presença, 21 foi... Obviamente 20 e 21, por causa da pandemia, também teve menos evento, ou nem teve, não me lembro direito agora. Cara, da pandemia teve poucos eventos. Teve poucos, né? Era sem público. Sem público, a gente participou dos que tiveram, a gente participou, né? E aí, na verdade, 2021, 22, agora 23, assim, chega a ser estranho de falar, porque parece... É quase arrogância, assim, mas olha, 80% dos carros do nível top aqui estão com FT. Sim, então olha assim, tem logo da Fueltech lá, tem logo nos carros, cara, impressionante, mano. Não, impressionante. Na categoria mais top, a gente tem o recorde, né? Então, tipo assim, tem outras categorias que a gente também tem recorde. Então, tipo assim, a Fueltech não só na vitória, que tem muito da equipe, mas também na performance, que é o recorde, tá em todos, né? Tá espalhado, né? Em todas as combinações. Nitro, ProCharger, Roots, Screw, Turbo, né? Com o Mark Mick agora arrepiando todo mundo. Inclusive, essa foi uma história legal, né? Porque esse carro, eu acho que eu mostrei... sim, nós fizemos um episódio disso aí, mostramos no dinamômetro, né? E tem um vídeo legal que a gente fez com ele, que a essa altura do campeonato vocês já viram. Já tá lá no YouTube da Fueltech USA. Muito legal que a gente conversou bastante com ele na pista. Inclusive agora nós temos legendas nos vídeos da Fueltech USA em português, espanhol e inglês também, obviamente. Mas, cara, que legal, né? É uma história pra gente, às vezes tem que abrir o olho e realizar, assim, do que tá acontecendo, né? É muito legal, né? Tendo a oportunidade de estar aqui nos Estados Unidos, assim, como empresa brasileira, mostrando o produto. Tu como piloto também, né? Cara, antes eu falei na abertura, assim, um orgulho muito grande, assim, ver um guri que era o estagiário lá da Fueltech Brasil, trabalhava no suporte ali, um cliente que eu conheci quando eu fui dar suporte no teu apartamento lá, né, com um cadete que tu me vendeu depois um dia, né? Mas brincadeira essa parte. Né, meu? E derreteu o motor do meu Mazda, essa história nunca vou esquecer. Eu me lembro de uma que não sei se tu se lembra. A primeira vez que eu conversei com o Kaká pra mim era tipo, meu ídolo, né? Eu como bom GMzeiro, olhava o Kaká andando com C20 e tudo mais. E eu me lembro que quando o Kaká veio, que era uma prova lá, né? Tu ficou todo, Kaká, vou te mostrar aqui, ó. Tem um cara que entrou na empresa que ele é louco que nem a gente. E tu foi lá mostrar meu cadete quando era C20Z, 4 boca. E o Kaká, que isso? Tá andando na rua assim? Não, muito legal. E é legal ver assim, o teu crescimento. Ao mesmo tempo hoje, assim, tu é talvez o piloto brasileiro mais rápido, não é? Nos 200 metros. 200 metros do mundo. Porque tem o grandão, anda, obviamente. O grandão de top fuel, ele é o mais rápido, né? De top fuel, mas top fuel, mas de carro com porta, são mais rápidos. Mas assim, até é uma coisa quase inatingível, né? Pensar, né? Tu, um guri, entre aspas, né? Que é o que o cara se sente andando do lado do grandão, do Roder dos caras assim, né? Cara? Que loucura, né? E agora aqui, literalmente, um carro com segundo, colocado em segundo, tem chances reais. Tem chance, um carro competitivo. De ir pra frente. Quem sabe no final desse episódio vai estar o Luiz aí levantando o troféu, imagina. Vamos tentar, né? Cara, a gente tá aqui pra isso. Né? A gente tá aqui pra isso, não é pra ficar inútil. Tá bom, show. Vamos lá, boa sorte aí. Valeu. Tá acabando a limpeza aí, a preparação da pista.
pessoal, aí, ó. Mas perdeu. Olha aqui, ó. Eu tropecei, caí, quase perdi os tênis. Nossa, eu tentei filmar ele também, não filmei. Desliguei a câmera, me atrapalhei, comecei a filmar de novo, quase perdi as meias. Ó, tirou os 2 tênis caíram. Tirou as meias, quase arranquei a meia fora, tô cheio de cola nas meias aqui agora. Cara, nós demos tanta risada que não conseguimos filmar. Aí virando 3,56. O Luiz acabou de virar 3,56 Mas não filmando nem eu nem você, velho. Eu acho que a gente tem acho que alguém filmou aqui da Vamos ter que pegar o filme, vou botar pra vocês aí, ó. 3,56. Espetacular. Número 1. E deu pau no cara ainda, que deu eu pau no cara. 58 o cara virou. Tomou pau. Cara, que puxada. Ô, não, nem eu nem você viramos, filmamos, velho. Meu, ficamos nervosos aí. Ai, cara, que ia fuder. Lá, que legal. Olha aí, ó. Olha aí, hein? Ah, que botada, hein, meu? Ô, meu, que ia fuder. Olha que seu olhinho, olha aqui, olha a emoção aí, Ô, que botada aí do lado do foda aí. E aí, Apolo? E aí, tudo bom? Tá trabalhando aí? É fácil, né? Parabéns, hein? Muito mais, cara. Good job. Bah, que ia fuder, hein, meu? Que loucura, hein? Animal o carro. Ele tentou dar uma empinada no meio da pista, mas ele voltou. Mas foi no wheel, encontrou? Foi no controle? Foi. Porque deu pra ver os fogos ali bem no meio da pista, assim. Foi no controle, tentou levantar. Quando veio o lock-up, toda a força, tentou ir pra cima, o Willy segurou ele. Foi 3,56 já, tá aí. O carro vai virar 40. Só precisa de um ar bom. Só precisa de um ar bom agora. E disso aí dar pra melhorar ainda ou aí já tá foda? Não. Não. Se tivesse outra passada hoje de noite, vai virar 53 hoje. Hoje? Não vai ter, né? Mas tipo assim, nessas condições. O carro vai virar 3,40. Depende na final amanhã. Vamos ver. Amanhã acaba domingo, sábado ou domingo? Acaba domingo. Tá, ia foder. E o pior é que eu vou te contar o seguinte. Fui eu, boca aberta, aqui filmando, né? Fui caminhando na pista, daqui a pouco eu arranquei assim, um tênis ficou. Aí fui pro outro, caiu outro tênis. Aí perdi uma meia quase, aí perdi outra meia. Te filmaram? Não, aí o Roder me filmando, falei... E eu tentando segurar a câmera assim, não sei o que, aí botei um tênis, botei outro, quase perdi a largada, fui filmar, fui olhar a câmera, não tinha gravado, eu tinha apertado pra parar de gravar. Aí pra piorar, aí o Roder também, o dele também, ele se embananou, parou de gravar. Relaxa, vai ter vídeo. Vai ter vídeo, então, vai ter vídeo. Vai ter o vídeo dessa passada, não foi o meu aqui, mas vai ter. Essa daí foi épica. Que ia foder, meu. Vai. Muito legal esse carro aqui. O Bryson é aquele
O Bryce é um cara que tinha uma bandeira do Brasil, um americano que luta jiu-jitsu, e por causa do jiu-jitsu que ele tinha uma ligação com o Brasil, e agora tá correndo aí, andando muito bem, usa Fueltech e tudo também. Como é que vai ser essa puxada aí? E aqui é o Craig Sullivan, que também é de Fueltech, né? Então, Fueltech versus Fueltech aqui. Olha o que tem de gente atrás ali, olha que legal. Uau! Empinou. Vai bater. Puta que pariu. Que saco. Quebrou. Deve ter quebrado a roda quando desceu. Ih, pegando fogo. Olha ali. Pegando fogo. Que droga. Que droga. Ele não conseguiu sair ainda. Tá tentando sair. Que saco. Olha só o fogaréu. O que o cara fez ali? O cara empapotou. Que loucura. Olha só. Tô tentando apagar, mas por cima da... isso aí é um saco quando acontece. Estraga o carro. O cara, pelo menos não se machucou, né? Isso é o menos pior, mas olha que saco ali, ó. Dá uma sujeirama também. Pena, hein? Pior que o Craig, ele tem uns vários carros ali, tudo de Fueltech também, a gente acompanha ele direto, assim. Mas tá sujeito, né? Esse tipo de coisa acontece. $20 mil o prêmio, ó. $20 mil o prêmio. Quem ganhar vai ganhar $20 mil. É o outro. Yeah, can I have some? É do Lu. Ai, vamos ver. Fica aqui, ó. Puta merda. Droga. Patinou na saída ali. Caramba. E o cara virou 3,67, o Luiz tava virando 3,61, 3,50 e poucos. Tá bom. Pior que a gente quer que obviamente quer que ganhe, mas assim, ó, ter chegado na final, um carro construído em semanas, assim, literalmente com, entre aspas, sobras de outros carros, assim, e o Luiz que fez todo o acerto, todo o projeto, assim, e tuning na pista, o carro foi feito elétrica na Fueltech mesmo, lá o Felipe Andrés, todo o nosso time lá ajudou, o Jacob, o Arcondo, foi muito legal, assim, mas segundo lugar, ter saído do Lights Out também foi um grande prêmio, assim. Então, parabéns aí, Luiz, ficamos orgulhosos de ti aí, ter chegado numa final aí do Lights Out, para um evento que a gente andou tantos anos como coadjuvante, assim, e simplesmente estava feliz de ter uma tendinha lá no início, ó, 8 anos atrás. Hoje ter um nosso representante aí na final mesmo, na categoria mais rápida, foi o carro mais rápido do evento. Então, estamos de parabéns aí, estamos orgulhosos de ti e torcendo aí por toda a tua carreira aí. Sabemos que é uma coisa que tu batalhou muito para poder chegar e mostrar o teu talento, e pode ter certeza que agora mostrou muito o teu talento aí, é o cara e o carro mais falado do evento aí, com certeza. Parabéns aí, estamos felizes aí pra caramba. Vamos ver se tem algumas cenas aí do evento lá, o Luiz ficou de gravar algumas coisas aí, a gente mostra aí agora. Então parabéns aí, eu tô assistindo ao vivo, mas o pessoal tá lá também curtindo tudo. Espero que supere
a frustração de perder a final, porque ter chego na final foi fantástico. Parabéns aí, meu. Eu vim no No Prep Kings, que é a gravação do programa do Discovery Turbo que acontece aqui nos Estados Unidos. E esse programa é famoso mundialmente, né? As estrelas desse programa são como Daddy Dave, Murder Nova, o Ryan Martin, que é o carro que está aqui atrás, e vários outros aí, as pessoas, os caras que corriam aí, que correm no Street Outlaws, que é o Corridas Proibidas conhecido no Brasil e no mundo, né? Então eu vim hoje aqui para mostrar para quem nunca teve a oportunidade de acompanhar e para quem de repente só assiste na TV como é que funciona um evento desses por dentro mesmo. Vocês vão estar vendo obviamente muito antes que sair na TV, porque isso aqui é uma gravação fechada da Discovery. Eles fazem esses eventos, obviamente tem público, mas isso aqui não pode ser transmitido até que saia no Discovery, a não ser para quem vai mostrar por trás das cenas, assim. Então vocês vão acompanhar aqui muito antes de ter saído. Esse é o áudio que a gente apresentou lá no nosso stand do SEMA, né, esse ano. Tá andando aí. Eles perguntam, ele tirou o motor Proline e botou o motor da XRE, né, que é o Extreme Racing Engines, mas obviamente isso é uma coisa normal. Às vezes eles têm um relacionamento com uma empresa, com outras, mas tudo foi Altec sempre no carro, ó. FT Injector aqui, ó, 16 injetores, 720, acho que é, ó, 520, deixa eu ver, não dá pra ver aqui. Pro Charger, né, motor Hemi igual, ele já é todo moderno, o carro aqui, ó, maçaneta aqui, ó, o carro é top, ó. Já tá com duas Nano Pro, ó, aqui, ó, que é o nosso leitor de sonda, FT600, FT Spark ali, ó. Lá todo pick and hold Pro, tem tudo da última tecnologia. Até uma coisa legal de mostrar, um volante brasileiro aqui, ó, da Lotus, né? O pessoal também, é legal de ver outras empresas brasileiras aí performando e fazendo. E aqui, ó, ontem ele deu uma passada e o carro virou pro lado, assim, foi descobrir, tinha trincado o eixo, que não sei se vai dar pra ver. E agora eles estão refazendo, tiveram que um cara fez a noite inteira o eixo, vai trocar o eixo aqui atrás, na suspensão. Tudo desmontado aqui, ó. Suspensão. Impressionante o acabamento desse carro, tu viu, né? Parece ser complexo, mas até assim. É? A frentona de áudio aqui, ó. Isso aqui parece que... Deixa eu ver. Não, é uma capa de fibra tudo isso aqui é feito. O para-choque deve ser original. É. Aqui é de fibra, né? Ó, fechado lá na frente, ó, para embolsar o ar. Só o Supercharger que é aberto. Muito legal. Olha só isso aqui. O cara é no mundo inteiro celebridade, assim, ó. Hey! What's going on, man? What's up? How you doing? Good to see you. Yeah. Came to see you guys. Yeah. You good? Yeah. You have a lot of work. Yeah, it was good. The longest line ever. That's the longest line everywhere. I know. You're the man. It always is. Cool. My camera was not working. Let me show this. Like, yeah. Fuel Tech. That's cool. It's funny because every time Farm Truck sees it, he goes, "Oh, you got a truck? You got a tattoo that says Farm Truck," and I'm like, "Yeah, okay. We know what it means." Viu que ele fez a tatuagem no Brasil? Where's your tattoo? What's that? The tattoo from Brazil. Right there. Olha aqui, ó, bandeira Brazilian flag. Yeah. Brazilian cup. That was a good time. I'm ready to go Yeah. back. You need to go back. You need to come. How's everything going? Great. It's been a few years I haven't come. So Yeah. I'm excited. Yeah, hopefully we did good today. It was fast last night. Yeah. Yeah, real Awesome. fast. Fuel Tech just in there doing work. It's a combination, big combination. It is, man. I like it. Esse aqui é o novo, né? Ele tem o outro. Ah, não, esse aqui é o... eu te falar que eu nem sei. Eles têm tanto carro que eles fazem. Luiz que sabe. É. Aqui, ó. Muito legal. Cara, é impressionante a atenção que ele dá pra todas as pessoas aqui, ó. Foto. Mesma coisa que ele fez no Brasil aquela vez também, ó. E aqui, ó, centenas, ó, de pessoas na fila. Então aqui, ó, vamos fazer as contas, ó. Fueltech. Os dois primeiros Fueltech. Aqui também é Fueltech. Vamos ver esse aqui.
Ali, ó. FT também. Tá ali, ó. Então os dois Fueltech. Aqui também Fueltech. Ó. Inclusive esse aqui é injetado, ó. Os injetores aqui e vão direto pro hatch ali, ó. Esse aqui. Scott Taylor. Esse aqui também, ó. Fueltech lá. Aqui, ó, Daddy Dave, o Stage 1000. Já viram? Boa. Já viram o Audi Stage 1000? Esse aqui, ó, um A5, 5.000 cavalos, uns 4.000 para ser menor, mais humilde. Olha aí, ó. Aqui, ó, esse outro carro aqui é legal. Esse é o primeiro que não tem, ó. Então, eu conheço aquele cara. Aqui também, ó. Aqui também, ó, FT, ó, do R deles. Ali a Kyla também, Fueltech. Então, ó, um que não tem, que é aquele ali. Kyla. Ó. Aqui tem. Certo? Aqui também tem Fueltech, o Lutz. Esse GTR não tem, ó. Então são dois que não tem. É aquele cara lá, ó. Esse aqui, esse tem, né? É Fueltech, Mills. Uma mulher aqui que toca, ó. Tá ali, ó. Dois. Bebe o homem, né? Outro que tem aqui, ó. Tem. E aqui. E também, ó. Também tem, ó. Dois carros que não tem, hein? O X-Men aqui, ó. Esse é o cara, ó, aqui, ó. Tem uma simbologia aí, ó. Pra não perder as contas, ó. Dos 15 primeiros carros que estão aqui, 13 tem Fueltech e 2 não. Tamo bom, hein? Top, hein? Final. Sim. É mais sorte que juízo se a gente ganhar essa, sabe? Ia foder. Outra mãe. Eu poder. Nice. Good job. Awesome. You did it. Man, Still take to the front, man. To the front. That's awesome. Good job, Anderson. Thank you, everyone. That's awesome. Yeah, I told you we started doing. Good job. Way to go, brother. Garrafa viu aí, ó. O Daddy Dave ganhou. Pá. Agora o Daddy Dave tá vindo andando com o carro e tá todo mundo esperando ele chegar aqui, ó. Olha ali, ó. E hoje vocês vão ver uma missão que eu acho que muita gente estava esperando há muito tempo.
diesel, Fueltech no diesel. Vocês estão vendo esse carro aqui atrás, ó? A gente vai resgatar esse carro aqui hoje. Comprei esse Audi A3 diesel, turbo diesel, um TDI, aqui na Alemanha. Eu estou em Stuttgart, na Alemanha, nesse momento. Acabei de comprar esse carro aqui, ó. Tô com a chave no bolso aqui, ó. Vou mostrar para vocês da onde surgiu isso, como é que surgiu isso. E vocês vão acompanhar junto comigo e com o Leonardo Fischer como é que a gente vai fazer funcionar o diesel com a Fueltech, controlando com a Fueltech, e a gente vai instalar ao vivo aqui para vocês vocês vão estar vendo gravando, mas vamos mostrar exatamente todo o processo que a gente vai fazer para funcionar esse carro aqui no diesel. E vocês devem ter acompanhado aí umas semanas atrás, eu fui para Santa Pod, né, na Inglaterra, acompanhar uma prova de arrancada, e eu fiquei alucinado com os carros a diesel de arrancada lá, a maioria deles os Volkswagen, Audi TDI, né, e conversando com os portugueses, com as pessoas da Espanha lá, descobri que podia ser mais simples do que a gente imaginava. Saímos, eu e o Leonardo, da corrida lá em Santa Pod, na Inglaterra, enlouquecido, e aí o Leonardo falou, cara, eu tenho um vizinho que tem um Audi para vender, turbo diesel, que eu acho que vai ser negócio. Tirei a tampa de válvula, então, não sei se antes eu me expliquei direito, mas aqui, ó, aqui são os injetores, ó, injetor 1, 2, 3 e 4, e aqui passa um chicote por dentro, banhado no óleo, sai o conector aqui, e vem aqui, ó. E é isso que eu preciso saber agora. Qual que é o fio comum deles e qual que é aqui, qual que é aqui. Aqui qual que é cada um. E só para vocês entenderem, ó. Isso aqui que se chama injetor bomba, né? Tem um came aqui no comando, ó, parecido com o dos K20, quem conhece, assim, o do VTEC dos K20. Tá aqui e ele acaba acionando, ó, os injetores, ó. Então ele tem uma pré-bomba aqui dentro, uma bomba no tanque, uma bomba aqui, que leva, uma bomba no tanque alimenta até aqui. Daqui ele eleva, se eu não me engano, até 20 bar de pressão, e daqui vai até 200 ou mais, que isso, pico de pressão é até mais alto na injeção. Tá aqui. E esses caras aqui necessitam uma corrente enorme, porque como tem muita pressão, tu tem que vencer uma mola com muita pressão também, né? Então necessita de bastante corrente pro movimento. Aí agora eu vou bater continuidade e vou anotar isso aí. E aqui tá o Leon. Leon, sag mal hallo. Hallo, guten Tag. Oi, Brasil. Oi, Brasil. Esse é o antigo dono do A3 aqui. Aí, ó, tem o FT Manager aqui, aberto, o FT conectado, realmente dá pra ver assim que ficou diferente aqui a coloração, né? Aí eu vou acionar, ó, os injetores, olha só. Injetor 1, injetor 2, injetor 3, injetor 4. É bem alto o barulho mesmo. Para quem está acostumado aí a trabalhar com injetor de baixa impedância, né? Tipo os FT Injector da vida, é bem similar o barulho. É realmente característica de injetor assim que drena bastante corrente, né? O que eu vou fazer aqui agora, eu já anotei aqui para mim também, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Já tá aqui. Aí eu vou botar a tampa agora e vou tentar tirar de novo os aquecedores ali embaixo e vou tentar bater arranque com ele para ver se vai agora sair combustível nos 4 cilindros. Agora ele tá montado já, a tampa de válvula está de volta no lugar. Já tirei aqui os glow plug dele e vamos dar uma revisadinha no mapa aqui se tá tudo certo, ó. Para eu tentar ver se vem combustível. Aí, primeira coisa a gente tem que ver aqui como que tá a injeção aqui. Sequencial 4. Fechamento. É isso aí. Sinal de RPM. Sinal de Cam Sync tá aí. Beleza. Vamos ver aqui na partida. Prime Pulse realmente não tem, não faz sentido. Isso aqui é ainda os valores que eu tinha deixado. A princípio, agora se der arranque, eu vou botar aqui a câmera de alguma forma pra gente ver se sai combustível nos 4 cilindros. Eu vou ter que dar arranque aí. Vamos lá. Tá aí, ó. Botei os glow plug de volta aqui. Fiz um outro teste. E agora, desculpa a mão na frente. Essa cara de feliz aqui eu não vou mentir pra vocês que agora vai ser a primeira partida, tá? Mas a primeira partida de 1.9 TDI, injetor bomba de Fueltech já aconteceu. E agora vocês vêm comigo.
Eu vou entrar no carro, vou dar a partida de novo e vocês vão ver que funciona. Vocês vêm comigo aqui, ó. Ó. Tá ruim de ligar. Aí, ó. Pronto, agora é mapa. Não segura lenta aí, ó. Vamos ver. Deixa eu ler o mapa aqui, ó. Inacreditável. Eu tô muito feliz aqui. Porque eu não consigo quase me segurar aqui. Nano Pro tá no lugar. FT550 tá no lugar. Tava aí brincando no mapinha dele. E ó. Vocês vão ver que legal. Tava brincando aqui antes com o ângulo de injeção dele aqui, ó. Vocês veem, ó, como ele vai ganhar RPM, ó. Agora eu vou tentar matar o motor aqui, mostrar pra vocês, ó. Vou começar a dar ponto nele, ó. Como o motor não gosta, ó. Já morreu mesmo, ó. Isso aí. Vamos dar-lhe, gurizada, ó. Chavetado nas pressão, olha aí, ó. Ja, ich möchte den Teilnehmer bitten beim Rausfahren aus der... ja, müsst mich mal nehmen. Ich bin nicht nur Sprecher, ich bin auch... Missão cumprida. Eu me sinto assim, ó, vitorioso, de verdade. Toda a equipe que trabalhou, que se dedicou aqui no carro. Conseguimos controlar o injetor bomba, né? Conseguimos fazer agora a injeção. O carro andou os 400 metros com correção por sonda. Deu para fazer um two-step. E olha, aprovado. Funciona. 1.9 CDI, Fiotec.
olha isso, velho. Oh, this is crazy. E aí? Filme Maker Life. She's outside. How long? She's outside right now. First time ever. Got it. Cara, emoção ainda. Pra começar, parece que eu tô dirigindo aqui. Mas esse é o carro. Pra começar, parece que eu faço parte do chassi. Deixa que eu seguro aqui ó, pra te mostrar. Olha a posição do câmera aí, ó. Faço parte do chassi do bagulho. Suspension. Yeah. It's probably been a long time since it's done. Yeah. That. Yeah, this is just to have a... It still feels like it's going straight. I think... It's all right with the manual steering. Yeah, it's actually a good feeling. Oh, it Not has bad. manual. Yeah, Doesn't manual, have no manual. power steering. No, just manual. I thought I saw. No, nothing. Okay. Well, it gets away with a lot because the weight is so far off the front wheels. I got you. But maybe this is also better for the car when it was doing over 180 miles an hour. The stability Even weight was more precise, maybe weight as well, power. Was insane. Now it's running off the fuel tech, and within the span of 2 hours, the vehicle went from non-existent, just seeing a crank signal, to and firing on maybe 2 cylinders, to actually firing on all 4 cylinders. And we are daily driving this thing. Like, we are out in the open public. I've got that just to give you an idea. Oh, come on. Oh, it's the worst. yeah. That killed me. Actually, I have to repleat the clutch. That's one of the issues that also, sitting all this time, a few of the rubber components have either constricted the passageways or they've expanded in such a way that dissipation of the clutch fluid and the seals are making the shift pattern is extremely hard. Actually, the clutch release and the engagement. So Thanks, Colton, because you're doing a very important job for the community, for the JDM community, and everyone that likes or loves this car. So I'm really happy to be some small part of it. I couldn't be done without your help. This is insane. We just, at some point, we won't run more boost, and I would like Fuel Tech to be a part of the project, and ultimately get this thing back in an environment where she's able to run close to or even excel past what she was known for doing. We got to get over this clutch and gear issue. 200 miles an hour plus would be insane for actually our goal. It's not impossible, and something that we're hopefully going to do within the next 6 to 8 months. So this is the beginning of a lot more to come. Hopefully a lot more series with this vehicle. It's been a work in progress. So much progress has been made in the last 2 hours, and now it's definitely breathed a new breath of life into the expectations, the goals, and getting a few more of these vehicles up in action in collaboration with Fuel Tech. This is amazing. This is insane. Hopefully we see this a lot at the trade shows or even some of the Fuel Tech promotional events. They'll have this car on display.
if Anderson doesn't mind having it there. No, yeah, I'll make the effort. Don't worry. Did they want to go further? Go back? Uh-huh. Okay. I don't have to buy anyway. Now go back. All right, heading back. Alternator is fine. Temperature is great. Yes. Cara, primeira voltinha, hein? Que legal andar num carro tão especial assim e sentir o carro funcionando ainda. Nem dormi direito essa noite pensando, será que ia dar certo? Será que ia ficar, né, ia funcionar tudo? Porque, querendo ou não, é uma baita uma responsabilidade, é um carro histórico, assim, um carro super importante que... E valorizado também. Valorizado também, né? E ofereci pro Colton hoje, vamos botar a Fueltech on. Hoje de manhã não tinha nada aqui, pegamos o conector de uma para outra, botamos ali, fizemos. Eu confesso que eu tava com medo mesmo, assim, de não dar certo isso aqui, mas aí eu mesmo lembrei de uma frase minha que ou de algumas pessoas, não sei quem que inventou essa frase, mas eu falo ela, tá com medo, vai com medo mesmo. Às vezes a gente não precisa ter certeza de tudo que tá acontecendo, nunca vai ter um momento ideal para fazer certas coisas e tem que arriscar, tem que saber assumir certo risco. Então, fiquei feliz aí que deu certo, um baita no alívio, uma coisa pro currículo aí memorável, tenho certeza que também o Colton nunca mais vai esquecer isso aqui. E esse é um carro muito histórico, né? Um carro muito importante, então bem legal, curti mesmo. E deixar sem capô mesmo. Sem capô aqui, vamos ficar mais tranquilo. Vamos dar uma acertada no mapa. Esse carro tá com gasolina, então dá uma acertadinha no mapa. Ele deu 7 PSI de pressão ali, né? Sim. Vamos dar uma giradinha um pouquinho mais pra ver agora, né? Ver se a pressão despenca, dispara ou não. Vou botar um alerta de pressão de repente. Sim. Aqui, né? Sem embreagem no tempo. Claro. Aí, ó. Nós temos uma experiência nisso. Ó, virou bonita, hein? Ali, ó, ou 600, não, 533 de roda, tá bom? Olha aí, ó. Tá bom? Good? 22 pounds. 22? 22. Vocês estão vendo aqui atrás, ó, Lamborghini Diablo, o sonho de 10 a cada 10 gearheads.
andar nesse carro, que eu vou realizar um dos meus sonhos aí de infância, de adolescência aí, ó. Filma de trás lá, o barulho. Ready? Let's go, man. Burnout? No. No, not that much. Falar, o que mais impressiona é o carro, realmente, assim, de 5 a 8 mil. That's impressive. Amazing. Very cool. Man, that's cool. Is that appropriate? Perfect. It's perfect. Thank you. Only with Fuel Tech, huh? Yeah. No, man, I'm happy because there's only one Diablo that shoots flames like that. Oh yeah, you're right. Yeah, there is. No, and I'm happy not only to realizing or to accomplishing one of my childhood dreams of riding or driving a Diablo, but also having one of my products on the car. Yeah. That's really proud. I'm really proud of that. You should be. And thanks for you also allowing us to work on the car. Man, and I'm so happy to have you partner with us. And, good. Yeah, great family you have. No, appreciate. Yeah. Thank you, man. Thank you so much. Thank you so much. Okay. All right, Anderson. Now
We need to see this on the track another day, or let's see how this goes. I think we're okay. Yeah. That thing's very reliable. No, absolutely. Cool. Okay. Thank you. Thank you, man. Essa merda é muito bela esse troço aí. Tá. Cara, sai cavitando, tem que fazer um controle de tração, tem que fazer coisa mais. Foi demais. Mas, cara, a hora que empurra assim o bagulho, assim, só que na hora a boa ele fecha a borboleta. Tem que fazer o controle de tração. Tu viu a empurrada que deu aqui? Cara. Não, é do caralho. Não, de fora esse troço Cara, mal demais. Ah, tá. Deu, né? Falei pra vocês no início que eu ia fazer mais de brincadeira, acabei me emocionando já. Como eu brinco, os outros não te emocionam, mas eu me emocionei e gostei muito da brincadeira. E hoje vocês vão acompanhar o que a gente está preparando nesse jet ski para poder levar ele para a pista. E olha, é um negócio muito mais sério do que eu imaginava. Quero ver subir depois. Deixa bem retinho pra cá, assim. Tá, agora ligamos a água aqui, tava procurando o adaptador. Como o jet ski ele depende da água do lago, né? Ele depende pra estar circulando, a gente tem que botar uma mangueira por fora. Pode abrir. Ó. Agora é a hora que a gente vê se não vaza nada aqui em algum lugar errado, ó. Suado aqui. Daqui a pouco vai sair aqui. Ah, é? Te molhou. Aqui desse lado é o intercooler. Isso. Uhum. Então aqui sai água do intercooler. Aqui não vazou nada, né? Não. Tá. Então tá, agora na verdade o motor é refrigerado, dá pra ligar e acertar ele bonitinho assim.
parar, né, pro pessoal, para eles acelerar, mas nós estamos aqui atrás do dinamômetro, né? Você quando acelera ali, o barulho sai grande. Cara, mas funcionou direitinho. Agora aqui a lenta, consegui acertar. A borboleta é bem diferente a posição de lenta do que da outra. Maior, bem maior, né? É. Tive que fechar mais a borboleta. Mas tá bonito. Agora vamos olhar o logger aqui e dar umas aceleradinhas pra ver. A borboleta tá muito aberta. Tem que acertar a posição da borboleta. Tem que ser muito sensível à posição de borboleta na partida. Impressionante. Aconteceu alguma coisa aqui? Escutou? Cara, vazou alguma coisa aqui. Eu escutei vazar alguma coisa aqui. Alguma coisa aconteceu. Deu um barulho parecendo a turbina aqui até. Não, foi aqui na frente. Quebrou. Quebrou o supercharger. Puta que pariu. Quebrou o supercharger. Que merda. Mas não era isso que tinha acontecido antes? Quebrou o pino dele, o rolamento. Não, mas é diferente. Eu botei o dedo ali assim, tá sem a porca ali. Você aponta? Não, tá quebrado assim. Vamos falar pro Felipe ou não? O supercharger que estava lá, né? Quebrou o eixo, até degolou aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o... Na verdade, ele quebrou a ponta do supercharger aqui, ó. Deu algum defeito no material, alguma coisa assim que a gente não entendeu, se algum, sabe, defeito, tanto defeito quanto, sei lá, o torque, alguma coisa aconteceu com esse eixo. Só que aí esse eixo nós tínhamos feito um erro aqui também, a gente tinha feito uma porca a 8 mm. E agora a gente fez a coisa certa, ó. Então esse rotor estragou, quebrou o eixo, e o Sapinho e o Wallace Santin lá, que são os gênios por trás aqui desse desenvolvimento e fabricação desse kit de Supercharger Billet, ó, eles fabricaram um prazo recorde aqui, um novo eixo, ó. E esse eixo aqui agora, além de ser 10 mm aqui, ele tem 10 mm de porca aqui também. E aí a gente vai botar essa porca aqui. E aí o Supercharger, eu peguei um Supercharger que na verdade é a mesma medida do original, ele não tem diferença nenhuma assim em termos de medida e potência que ele faz, só que ele é billet. Mandamos ele, tivemos que furar, e fura aqui para 10 mm, manda balancear, e voltou do balanceamento, agora a gente vai poder montar. Agora viemos para o lago, deu um trabalhinho para nós funcionar o jet de manhã, que nem filmei porque estava na correria de montar ali, mas está tudo funcionando certinho. A gente trouxe o outro jet, esse é o Fizzle, show him. O Fizzle é o dono, né, da Fizzle Racing, que faz os intercoolers, tudo, né? Então ele veio acompanhar o jet ski, a vermelha dele, né? É um Sea-Doo 325 novinho, e a gente vai testar os dois aqui, na verdade. Eu quero ver se eu consigo me sentir confortável acelerando o azul aqui, para ver para a prova do hidrodragas, deixar tudo certo, ver se está tudo certinho para a gente poder ir para lá. Hoje aqui a gente está gravando, isso aqui é quarta, já sexta tem que carregar e sábado tem que estar lá. Então vamos ver como é que vai ser o teste hoje. Vocês vão acompanhar aí.
Quando eu liguei ele aqui, ele ficou clim, 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 assim. Eu perguntei pra ele, escutou um barulho estranho, né? Aí ele, pois é, um barulho estranho, né? E aí... Tá girando? Tá, mas tá dos dois lados? Tá girando pra um lado e tá girando pro outro. Tá travando pro um, então. Ver se vai perder a alcançar. Agora ele disparou. A gente conseguiu fazer quando aperta o two-step, ele bota o trim para baixo. E quando ele espera 2 segundos e aí ele muda assim, 2,5 e 3, ele já tá tudo. Ah, isso vai ficar show. É foda segurar em cima. Falei pra ele, cara, é foda segurar em cima, velho. Mas eu achei que ele levantou demais na saída, tu não achou? Depois dá pra ver pelo vídeo direitinho, eu fiquei prestando atenção. Não, ele levantou, eu achei que foi ruim isso. Não, mas não saiu da água. Então você vai saber, se esvaziou o túnel ou não. Se esvaziou o túnel, ele saiu demais. Levantou muito a frente, ele levantou. Você vai ver pela progressão da pressão do túnel. Não, na saída não esvaziou. Então, se não esvaziou na saída... Então tá. Então vamos carregar e vamos fazer o resto que a gente tem que fazer. Nada! Tá bom? Foi fantástico. Tudo funcionando, supercharge funcionando, motor funcionando. Tocou um pouquinho de óleo pra fora porque o reservatório é pequeno, mas a gente troca. Voltar pra firma agora, arrumar essas coisas e preparar pra hidrodrag. Não sei se o Brian, os caras vão ver ali, mas tô até sem jeito assim, ó. Que sensação incrível de ter uns... nunca imaginei que um dia eu ia estar aqui na beira de um lago com os caras mais foda do mundo de jet ski, super interessado, de bom grado, realmente querendo ajudar e testar o jet, ajudar, fazer isso aí, sabe? Os caras podiam estar nem bola, não compartilhando segredo nenhum, podiam estar totalmente na deles assim. Os caras não só estão ajudando, parou um outro jet ski agora aqui, ó. Ele chamou um outro cara que correu hoje, que ganhou inclusive a categoria, e tirou atrás uma parte do hidrojato dele, botou no meu ali, tá fazendo uma salada, impressionante mesmo. Agora tá esquentando o jet ali, ó, a expectativa ali, ó, tá lotada a arquibancada. Ele vai dar uma volta primeiro, ver, ele não sei se ele vai fazer. On the top, the end, there, be the first. Agora a parte mais difícil é essa, né? O cara faz todo o negócio pra... Trabalhou. Tá ansioso? O cara analisando ali,
e botamos um ride plate, que é a prancha aquela de trás. Ele botou, tirou de um jet ski ali, aí não gostou como ela ficou, tirou de outro, não gostou e pegou a terceira. Deixa eu explicar o que estava acontecendo ali. Primeira vez ele acelerou e deu um alerta de pressão de combustível, nós subimos a pressão de combustível lá antes de 3 para 4 quilos inicial, porque a gente, não, de 4 para 5 quilos inicial, porque na verdade já estava dando 80% de injetor aqui com 240 km por hora, já estava chegando nisso, ele estava com 3 quilos de pressão de turbo. Aí fui lá, tinha esquecido esse alerta, aí eu mudei o alerta na tela, ele foi de novo, voltou e disse, não, beleza, tá bom, mas precisa mais potência, com 3 kg, 3 kg de pressão não estava suficiente. Aí eu peguei, mexi no PC, subi o giro e mandei o mapa, só que meu mapa no PC não estava com o alerta arrumado. E aí ele voltou no alerta de pressão, aí de combustível, aí arrumei o alerta de pressão de combustível, ele foi para andar e voltou e deu o stuff na cara, assim, ele falou, não, muito forte, muito forte. E aí ele disse, cara, não sei se dá para arrumar, tá muito forte mesmo. Aí a gente viu agora algumas coisas que posso tentar fazer, não sei se eles estão discutindo se vai tentar tirar o negócio atrás, se vai ter alguma coisa pra fazer, mas não é muito fácil a solução. Só que ele falou uma coisa, ó, tem o intake grade, que tem, nós botamos cola do lado aqui e na frente, né? Ele falou, não, tu deixa sem cola dos lados pra vazar pelos lados. E aí ele meio que ele vaza o excesso. E aí tu bota pra trás. Se você tinha dito também achei, agora fiquei na dúvida. Aquecendo aí. Eu dei uma alisadinha naquele mapa ali, ó, nessa região de pegada da turbina, vamos ver se vai dar pra ver. Parece que não deu nada, mas não sei se foi muito rápido. Não sei se ele ficou esquisito, será aquele que tirou a mão? Será aquele que tirou? Então, o 55 PSI, que é quase 4 kg, e ele alertou de pressão de combustível, a bomba de combustível começou, porque nós subimos a pressão de combustível, eu botei 70 PSI inicial. Bem criterioso, ele não vai dando no fundo direto. Não deu, hein? Cara, não sei, eu acho devagar, parece devagar. Não, tá devagar, né? É. Será que é devagar? Tinha que testar uma largada. You wanna do a launch? Do a launch? You do? Podia fazer aqui do lado, assim, ó, arrancando aqui parado. Fica mudo quando bota o escapamento embaixo da água. Tá no two-step. Ele tirou antes, né? Será? Ele ficou se mexendo, será? Mas estranho, né? Acho que ele esqueceu. Agora é o seguinte, ó, eles andaram, falaram que conseguiram resolver o stuff. Foi difícil, eu fiquei na dúvida se eu ia andar ou não andar, porque ele tá faltando pressão, tá querendo pressão de combustível de alta, então a gente baixou a pressão, vou ter que andar com menos pressão do que eu tava andando lá na Georgia até. Mas, cara, tô louco pra saber, tô meio assim curioso pra saber se eu vou se sentir bem ou não.
olhando de fora eu achei, puta, tá devagar. Meu, cara, segura e dá pra deixar. Deixa eu ver o negócio aqui. Deu 102 milhas por hora. Deu pra ele, como é que o cara andou com o jet do Anderson ontem. Tem que botar potência. O Anderson foi andar. Não, ele falou assim, tá meio... Tem que botar mais potência. Eu falei, fiquei desanimado, assim. Até por 20 minutos vocês viram que eu tava desistindo ali, né? Aí daqui a pouco comecei a pensar, não, mas eu vou dar uma voltinha. Aí quando eu decidi dar uma voltinha, eu falei, puta que pariu, o bagulho é forte demais, meu. Assim, ó, não tem noção. Pô, 1.6 de G, 1.6 força G assim na água é forte pra caramba, assim. Então, cara, de novo, feliz pra caramba, aprendendo um monte de coisa. Essa do cabeçote agora não tava esperando, né? Tava quase resolvendo pra ir correr, mas o objetivo não era o principal correr. Então, testamos as peças, tudo funcionou, o cárter perfeito, pressão de óleo. Olhei o logger ali dele, perfeito, pressão de óleo, tudo animal. Sim, o Rosé tá com cárter. Então, mais uma aprovação, ou seja, não tá usando só aqui, então tá funcionando em outros lugares também. Não, olha, Tipo assim, só o melhor do mundo. Só o mais rápido. O mais rápido do mundo. Usando o Fueltech, o cárter, nossa, e toda a nossa ajuda ali. Ó, vamos aproveitar que quando está no Brasil, vamos dar uma melhorada nessa bigorna aqui, tá? Vamos tirar esse cabeçote velho de ferro que não tem fluxo nenhum. Vamos colocar um par arrumado de Edelbrock de alumínio. É um cabeçotinho de entrada assim, mas já é o suficiente para dar uns HP a mais nessa joia aqui. Vamos manter o comando que tá, a gente não sabe o comando que é. Segundo o dono, já tinha pistão forjado, os parafusos de biela RP. Não sei se a gente vai descobrir quando tirar o cabeçote, que a gente tem planos pro negócio aqui. Colocar uma pressãozinha, mas não vamos falar do que é, né? Quando o Anderson estava comprando esse carro, eu falei para ele o que eu faria em relação a sobrealimentação, e ele gostou da ideia, então isso está vindo na sequência. Mas por enquanto vamos fazer esse cara aqui, os balanceirinhos roller, já junto com o cabeçote Comet, que é as multilayer para aguentar a pressão. E não dá para deixar nada original aqui, né? Os prisandinhos de cabeçote RP, joguinho de junta. Meu bruxo Denis aqui vai tocar, ó. E vamos ver se esse troço aqui sai do lugar, né? Porque, pelo amor. Hello. Ó, fizemos um negócio funcionar aqui, tá? Ele pegou bem gordo mesmo, milionário de combustível, como diria o nosso amigo Luiz. Aí eu vou tirar um pouco de combustível na tela mesmo pra gente ver o que ele faz, tá? Mas ele já pegou na lenta, bonitaço, quietinho. Só tá gordo, né? Então vamos tirar um combustível e ver o que acontece. Ó, tinininho. Vamos lá. Viram a história aí? Não, quando eu assisti, eu vou te falar que eu assisti num avião vindo pra cá, né? O pessoal, o editor e o Gregório fez toda a edição pra mim poder ver o que eles tinham feito e, cara, eu dava risada. Espero que vocês tenham se divertido também, porque até eu brinco aí, o Felipe eu conheço há muitos anos, né? E a Marina, a esposa dele, sempre dizia que ele era engraçado e que ele tinha senso de humor. A gente brinca com esse cara, nunca vi esse senso de humor. E não é que agora a gente descobriu que ele tem mesmo. Has anyone ever used one of these cars for a race? Muitos. Esse aqui é um dos carros mais famosos de competição já. Esse aqui é um carro, um Cuda. Os Cuda, assim, na década de 70 era o sonho de race car, sabe? You should use it today. Ele anda bem. Like these guys.
quebrou mesmo. Quebrou o quê? Não deu uma fumaceira ali. Ah. Quê? Não sei, uma fumaça. Não, acho que não. Só se é uma fumaceira. Não vou correr mais. Mas estranho, se é uma fumaceira lá atrás. Eu vi. Não sei se foi embreagem ou motor, alguma coisa aconteceu estranha. Caramba, o que deu aquela fumaceira? Será que foi embreagem? Eu acho que foi embreagem. O que é embreagem? Embreagem é o que tu pisa pra trocar de marcha, assim. Ah, por que tu fez isso, né? É, porque quando tu pisa pra trocar de marcha, mas talvez a embreagem tá estragada ou velha, sabe? Aí ele patina e sai, mas parecia óleo, sei lá. Mas tá um fim de dia bonito, né? É? Tá bonito o pôr do sol, né? É. Não, mas tá saindo uma fumaça aqui na frente. Zé Mini, tu não pode trocar marcha mais? Pode, mas deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Vai parar? Vou. Vamos parar em casa. Tem um cheiro de queimado aqui. Quê? Vou parar aqui só pra olhar. Dad, stop at the farm. Não, aqui ó. Aqui é melhor. Desliguei. It's gonna explode? Não sei. Não explode, mas... Vazando água. Are we gonna be able to get home? Não sei. Vazou água do radiador aqui. É. Olha aqui, ó. Acabei de... Dei acelerada aquela. Vazou água aqui, ó. A junta nessa peça aqui, ó. Sabia que tinha uma coisa estranha. Não é nada grave, mas deixa eu ver aqui primeiro. Ah, foi aqui, ó. Não, um tampãozinho aqui, ó. Aquele tampãozinho, ó. Aqui, ó. Abriu com a pressão de água. Tô explicando pros guris, estão apavorados que se vai explodir o carro. É só a água que ferveu. Eu era o Pedro. Sim, a água que ferveu, na verdade tinha um nípel ali que tava com um tampão, aquele tampão deve ter derretido e arrebentou com pressão de água ali. E aí ele vaza a água e a água quente vai no motor assim, tudo e dá essa fumaceira, sabe? Mas é só uma coisa simples, eu vou ter que... vou pedir o resgate da Diane aqui, vai me xingar. Levo vocês em casa, depois eu pego... Eu quero com a mãe, quero com a da mãe. Fica tranquilo, pode ir. E aí eu vou pegar alguma coisa para arrumar e vocês vão acompanhar aí. Nossa meta é em 24 horas tá funcionando o CUDA com isso aqui pronto. Tá tudo em cima da mesa aqui, nós temos que fazer uma missão aqui, ó, é botar o blower, bomba, tanque de combustível, bomba elétrica, linha, funcionar tudo em 24 horas. Vamos ver se a gente faz esse overhauling hoje, que vai ser animal.
Então vamos agora, esperando o cara chegar aqui, vocês vão ver quem que é o cara que vem pro golpe. Esse overhauling vai ser legal. Tô louco pra ver, tava louco pra ver o Kuda com esse bloco. Faz tempo que eu já tenho ele aqui guardado, tava esperando ficar tudo pronto. Falei pra vocês, o cara banho tomado, veio aqui pro churrasco. Seu Marcelo Pires. Fazer o quê, né? É. One more time. E o seu Arthur Pires, aí ó, Durval, meu. Esses caras aí, ó, foram que começaram essa história aí, né? No primeiro oficial golpe de churrasco foi do C8, que a gente nem documentou ainda. Foi né? do C8. E pra vocês que viram a saga da Ferrari aí, aquela foi épica, né? É. A gente deve ter uns neurônios a menos, só pode, não tem explicação pra essas coisas, né? Até eles chegaram agora que eu disse pra eles, não é o Kuda que a gente vai mexer na Diablo aqui, vamos turbinar a Diablo. Não, mas é pra dois, pode cortar ela. Falei, vamos turbinar a Diablo. E... Ela é V12? V12. Duas... Não, uma, tem que ser uma sempre. Ah, só uma, mas não, vamos botar duas. Não. Tá, brincadeira. Então agora é o seguinte, ó, o desafio é, vocês já perderam 1 hora, tá? Sim. Então vocês têm 23 horas pra ter esse carro funcionando. Essa é a missão. Já tiramos aquele corpo de cima, a admissão aqui sai, distribuidor, na verdade o distribuidor volta, mas volta sem tampa, a gente tem que cortar ele aqui dentro, ó. Ele tem esses dentes aqui, a gente vai arrancar 7 desses e deixar só um. Ah, tá certo. Quando tu falou do distribuidor, eu tava pensando no distribuidor original. Ah, Você tá. é só arrancar o 7. É. MSD sai. Aqui já saiu praticamente tudo. A gente vai converter com as bobinas. Já temos um burro aqui, quer dizer, um cavalo. Um cavalo de força eu tenho aqui. Já saiu mais coisa, ó. Esse chicote ali tá uma linha assada. What you think? Going to work? I think it's gonna work. Blowers are cool. 3 enretados em cima aqui, ó. Pelo que eu me lembrava, o overhaul era 7 dias, não 24 horas. 24 horas. É, porque eles são fracos. A gente já começa no dia D, né? Vou entrar aqui dentro e tu me alcança o soprador lá. Soprador. Levinho. Levinho. Pegou no ar-condicionado? Alguém vai ficar sem ar-condicionado. Tô falando. Já tava falando. Que isso. pariu. É. Não, mas dá pra dar uma subidinha pra ele pra cá. Dá, aí prende aonde? Vou ter que fazer mais um buraco no capô pra ser ar-condicionado. Pera aí, não levanta mais aqui mesmo? Aqui a mangueira pegou aqui antes. Vamos ver aqui. Não, dá aí, ó. Vai dar sim. Para, Denis. O buraco do capô vai ficar bonito. Ah, é? Tem que fazer um buraco pro ar-condicionado, né? Ar-condicionado também. Ah, que situação. Tá, é bom. Agora tem que botar os bicos ali em cima e blower, só pra ver a altura do negócio aqui, ó. Vamos fazer agora, vamos ver qual que é. Ó. Agora. Cabeça do ET. ET, minha cara. Cara, mas ficou legal, hein? Vai. A altura aí, ó. Só tem que comprar um compressor de ar-condicionado cromado também pra combinar pra ficar lá de fora. Olha só. Eu sabe o que eu quero fazer? Eu quero ver ali de dentro qual que é a visão. Que ia fuder. Olha só. É legal? Ah, muito fuder. Imagina os amigos dos teus filhos quando tu chegar com isso aqui na escola. Não, ó, você não tem noção. Os pais dos amigos, dos guri lá, tudo louco, todo mundo louco no futebol, então, meu Deus do céu. Tu chegar com isso. Não. Cuidado aí. Pode ir. Não tá pegando nem fase nem fone. Fase a princípio
Achamos o problema, mas a fônica. A correia quis sair aqui ou não? Ela foi pra frente, né? Tem que botar. Dentro nós não podemos. Eu posso. Tinha que tirar essas eu vou arruelas. tirar acho que eu vou tirar um pouco essas arruelas. Só que a parte de trás não força ela. Vamos ver o que eu consigo fazer. Dá, só um pouquinho. Deixa eu ver se pode bater. Bate arranque aí. Tá cortando o positivo do... Quer dimensão? É. Por isso então que... Tá, deixa eu pensar. Mas... Bom, me avisa quando dá pra bater arranque. Espera. Deu. Posso bater? Sim. Puxou. A vela, mas a pistola não. É, a vela deu uma faísquinha. Pistola, acho que não, né? Zero. Escape ou admissão? Escape. Foi escape? Pra mim foi escape. O coisa? A explosão. Foi aqui? Foi aqui em cima. Ah, tá. Tá aqui, Bob, então. Cara, isso aí tem que dar-lhe com vontade agora. Na verdade, quer que eu dou um gole de break clean ali? Tem que ver se a linha de combustível já drenou. Se já tem tudo isso, né? Dá um break. Vamos lá. Na verdade, tem que ensinar teu filho já, Isso né? aqui é donjão, cara. Isso é donjão. Isso aqui é Ah, é assim mesmo. Tá. Aqui tava zero o ponto. Agora escape. Falta combustível. A correia tá pulando. Apertar mais. Correia tá pulando. É a correia pulando. Correia pulando? Aham. Oi? Esse barulho? Sim. Tá, fogo. E mais que água é essa no chão? Água que já tinha, né? Não tem nada gotejando? Não, só o que caiu quando a gente tava mexendo no radiador. Por isso que eu não gosto de usar dentado para carro de rua. Isso aqui é racing. Tudo que dá. Tudo. Donjão americano. Taca-lhe pau. Dá-lhe lá. Tá em 4 graus? 4 graus. Ah, então pode ser. Tava 2, 3 mais ou menos agora. Mas que ele funcionou meio... Tá quadrado ainda só. Falhando. Tem como fechar mais a borboleta? Não. Deixa eu ver se eu pegar a chavezinha e tentar fechar o outro lado um pouco. Tá rico, né? Mas aí... Ou também parece que tá sendo falhando, sabe? Não, se não falhando não tinha. Acho que não? Eu acho que não. Acho que é só rico. Será que é rico? Parecia pobre, na verdade. Eu acho que é pobre. É. As borboletas tá tudo fechada 100% assim, ó. Eu acho que é pobre. Deixa eu ver o log. Porque aqui o cabo tá com folga, ó, então ele... A borboleta tá fechada. Tá tudo bem fechado, né?
É, só que assim, o bem fechado aqui ainda é aberto, só que a... Ah, foi ligado a mangueira do MAF lá atrás? Ah, o MAF. Ah, deve vocês também. Vocês... O MAF ali. Vocês tem que vir. Cadê a mangueirinha? Mangueirinha? Ela sai ali no... Ah, aqui, ó. sim, já. Aqui ela. Que não tem uma. Não tem nenhuma colocada. Ah, e ali também, além de ter a falsa. Sim, é isso que... Aí que tá a nossa borboleta aberta. É aqui? Eu acho que não. Eu acho que é isso. É essa aí mesmo. Tá, mas eu tenho mas daí uma não conexão dá. ali, ó. Tem a... Talvez vai ter que pegar o engate, ela não... Ah, aqui tá. Dá pra botar aqui um engate reto. Botar Tá, deixa eu pegar o engate reto. Um engate reto e 2 feet. Tá instalado. Deu? O ponto Tá fica. rico. Pra mim tá rico. O ponto tá ficando menos 5. É que tá com a lenta por ponto, tentando puxar pra baixo. Entendeu? Tá, bota a rotação então ali. Mas não dá, tem que fechar a borboleta. Tem alguma... Tem muito ar. Na teoria tem um parafuso que tá botando ar no motor, né? Tem bastante Aí. ar no motor. Entendeu? Alguma... Pra mim tá rico e tá dando tiro no escape de atrasado e rico, sabe? Deixa eu tentar ligar de novo com menos combustível agora. Tá. É como se eu tiro combustível e dá uns tiros na ignição, assim. E ficou pobre mesmo. Sabe que as bobinas tem uma ordem errada, um cilindro errado? Parece como se fosse ordem de ignição mesmo. Vamos... Tira os cabos de vela pra fora ali, vamos testar a ordem de ignição. Olha só, você lembra que esse carro, no dia que eu estava mexendo com o Felipe, você estava aqui, esse carro deu alguma coisa que vocês falaram que estava errado a ignição e vocês mudaram tudo de novo e funcionou? Esse carro tinha alguma coisa que não era... Alguma coisa invertido na ordem de ignição. Sim. Por ele tá, tu te lembra que esse chicote, tu falou que esse chicote era... É, por isso que pode ser que tem um problema com esse chicote aqui depois que eu fui ver que é de Ford. Entendeu? Mas configurou ele com a hora explosão... É, na verdade não teria pode ser isso, viu? Vamos, tira os cabos de vela aí, deve ter uma vela fora. Tu quer testar aqui? Aqui eu tenho... Eu vou dar faísca, eu vou falar, eu vou dizendo, me avisa quando dá. Tá. Eu vou começar do 1, tá? O 1 tá dando. 2, tá. 3. Tá. 4. 5, tá. Agora eu não tenho vela na 7. 6. Tá, feito. Esperar um segundo. 8 tá aqui. 7 também. 7. 8. Olha, toda vez que eu montei com blower, eu tive que aumentar, dar um acréscimo de combustível absurdo. Absurdo. Mas eu tenho conhecimento aqui mesmo. Mas
Tá, eu vou botar mais. Funcionou. Lentinha de 3.000 RPM. Tem que ter 600, né, cara? Tá, assim, ó, vou parar por parte, vamos comemorar a primeira parte. Aí, ó. Não vou correr. Que hora é? Que hora é? Aí, ó, 3h49, 23 horas depois. Viu? Não vou correr. Aí. Parabéns. Vocês viram o episódio do Cuda, quando ficou pronto, né, e a gente conseguiu funcionar, demos um trabalho ali pra fazer funcionar. Mas logo depois a gente acabou descobrindo o problema ali, era realmente mais acerto ali da minha parte, estava realmente faltando injeção rápida, a quantidade de combustível que precisava para botar para o motor funcionar ali era absurda, assim, precisava uma rápida de 14 milissegundos para ter uma ideia, e estava usando primeiro 5 milissegundos, 4 milissegundos e quando dava a botada assim, ele dá tanta pressão já imediatamente que ele já dava um backfire na admissão e empurrava a junta da admissão ali com o blower, então aí resolvemos, e aí eu dei a primeira voltinha assim e foi fantástico. Vou botar para vocês o vídeo aqui, porque na verdade eu gravei com uma câmera 360, nem preparei nada muito, foi realmente a emoção pura. Assistam como é que foi essa primeira voltinha aí. Aquela visão, ó. Meio difícil de cara enxergar, ó. Olha só o bagulho. Aqui, ó, curva pra direita é mais difícil. Primeira voltinha de Cuda aqui, ó, é aquela emoção aí, flowerzão pra fora do capô, mais alto que o teto aqui, ó. Que top. Vou lá, vou pegar os guris e vou levar pro futebol agora. Deu uma emocionada assim quando eu consegui andar com o carro ali, veio. E agora estamos, só que não dava para pisar, né? Todo mundo ficou esperando aquela ali, ficou esperando eu dar uma botada e nada da botada, né? Mas também porque é o seguinte, a gente tava com a bomba de combustível bem pequenininha, Tabajara, que não dava nem conta do motor aspirado ali. O motor aspirado tinha 340 HP na roda e a gente tava
não podia bobear, né? Que se faltar a pressão de combustível, dá um cabum ali. Isso é outra coisa, ó. Quando eu tava andando com o carro, a primeira volta que eu dei, vou botar esse trecho agora aqui. Eu só contei a história bonita primeiro. A história bonita era que eu fui pra casa e me diverti pra caramba. Cheguei na metade do caminho, começou fumaceira, aquele terror de incêndio, que todo mundo que tem carro preparado, que dá a primeira volta, já passou. E aí fui descobrir, a tampa de válvula tava totalmente apoiada na admissão, assim, e totalmente vazando óleo. Aí a gente teve que tirar toda a tampa de válvula, usinar ela ali e aí para não vazar mais óleo. E aí com isso babou tudo de óleo aqui embaixo, ó. Então toda essa parte aqui agora vai acabar queimando, limpando, né? É óleo? É óleo? Um monte de óleo. Tá vazando na admissão, né? Não. No meio aqui, ó, tá ensopado, ó. Nossa. Será que tem papel ali dentro? Tá vazando tipo da junta de válvula, alguma coisa assim, né? Não fica. Ele tá bonito com o blower, mas a lenta dele tá muito rico, não sei porque ficou tão rico. Eu enriqueci por temperatura, mas deve ter sido demais. Ah, eu fiquei pensando, mas pô... Porque antes ele tava mega forma. Não, aqui ficou feio, ô Denis, tu tá com gosto duvidoso, cara. Não, só botar uns escapamentão aí. Não, tem que parafusar isso aí. Bora, irmão, bora. Estamos prontos pro dinamômetro, ó. Aqui, ó, olha o que a gente tinha antes, ó. Isso aqui era aspirado, ó, 338 na roda. E tava girando, a rotação não bate, né, porque tava na relação diferente. Acho que até tava de terceira. Ok, vamos começar a brincar. Oops. Supercharger noises. Yeah. Everybody needs supercharger. Yeah. Real power. Cool. Tá, segura aí pra gente. Então, na verdade, cara, ele ficou muito rico assim, não sei. Eu até tirei um pouco. Eu não mexi no ar, tá só na compensação com a temperatura mesmo. Não tá muito, não. Parece ser um mapa mesmo. Parece ser um mapa numa região ali, sabe? Ó, na lenta ele tá ok, tá? É que é um mapa, eu não acertei o mapa ainda, sabe? Então assim, ó. Já limpou, ó, você viu? Só tinha até vácuo ali começa. Cheirinho esse. Tá mantendo quente, né? Vai dar uma olhada ali. Estamos fazendo acerto agora de lenta e da baixa aqui. Já tá mais ou menos bom, vou botar uma carguinha aqui. Hã? Botou correção de sonda? Eu tinha, tu tirou? Não, tinha 1500 RPM, se não me engano, eu tinha bloqueado ela. Tá, 2000. Fica em volta aí, olha
dar carga assim, eu vou segurar o motor a 3.000 RPM, sabe? Aí agora eu posso vir aqui, ó. O que houve? Hã? I saw smoke coming out of the bottom. I saw smoke coming out of the bottom somewhere. Or burning something, or yeah, something's burning. Like it's not. Oh yeah, there's something falling. It's not coolant or something like that. It's dripping. something on the headers. Something's dripping on the headers. Looks like oil. Yeah, there is oil dripping down there. Something thick. Like back of the intake, maybe? Mas não é daqui da junta. Onde é esse óleo, gente? Hã? Do tampo de válvula ou não? Tu acha que ajuda o tampo de válvula daquele lado? Aqui tá sequinho aquela. Deixa eu olhar. Fica com calma, fica tranquilo, fica tranquilo. Não. Intake? Da conexão do distribuidor. Ah, do pé do distribuidor. Pé do distribuidor. Do pé do distribuidor. Olha lá. Não, the distributor. No pé do distribuidor, tá vendo? There's usually a gasket that goes under that. Hã? Tá esguichando, tá indo pra lá, não é aqui. The valve cover. A junta do lado de cá, ela tá aqui, ó, um pedaço dela aqui. Valve cover. Olha aqui. Olha ali. Tá vendo o pedacinho dela? Valve cover. Ele não tá vazando lá, ela tá vazando aqui, ó. Valve cover gasket. Não, mas deixa eu trocar agora. Eu tenho outra nova ali. Sim, já trocou do outro lado, né? Vou trocar agora. Let me see. Doesn't seem that wet. Não? It's hot, but it doesn't seem that wet. Mas é bem aqui mesmo que... Oh. Mas eu acho que é a junta mesmo. Ela tá escorrendo pro lado. Ela tá escorrendo. Tá? Vamos dar uma olhada no log enquanto isso. Tiramos a tampa de válvula, ó. Como é que é? Aqui, ela quebrou as pontas na hora que puxou ela pra... Sim, pra encaixar. A admissão aquele dia. Aí ela tá... Agora vamos limpar aqui. E essa aqui é melhor, né? This is better, essa right? aqui não é desse material. Yeah, but was he saying that it touches the intake? It touch one time, then they kind of... Maybe they screw up. Because you could double this, Uh, and it would lift it yeah. above. Yeah. Okay, good. Então tá. Não, como meio normal agora. Vamos só... Vai limpar ali e vamos fazer. Já tá no lugar, ó.
Sounded weird, like misfiring, falhou. Bah, tô tremendo. How do you flip? Tá com medo, vai com medo mesmo, tá? É. Não, e deu uma falhada estranha, né? Sounded like it misfire. Almost like it dropped trigger for a second and comes back. Yeah, but didn't think that's it. I think it's almost like misfiring. Esse carro aqui é foda, hein? Cara, ó, tô tremendo aqui, ó. I'm shaking here because it's different. Vamos ver o log aqui. Vou fazer agora o seguinte, eu vou passar uma vez com menos que 30% de borboleta, que é só um trechinho da primeira borboleta. That's 27% throttle. The spacebar again? Yeah. 293? Yeah, 20% throttle, probably. Eu fiz uma com 20% de borboleta aqui, que ele deve ter sido praticamente nada de pressão. Isso daí tá a borboleta no fundo, assim? Bagulho perto, legal. Aí. Caramba, 500 HP. I shorted you on your dyno scale. I didn't think it was gonna make 500. Oh, you don't trust me, man. Bro! Oh, come on, man. No! You beat me by 1. Man, it was tough. It was. From inside, minha mão tava tremendo ali. It sounds weird. Nem ali, só tava preocupado que não ia dinamitar nada. Cara, eu tava só preocupado que não ia dinamitar nada. Vamos olhar o log, vamos olhar o log. Falei que ia dar. A little more RPM? A little more RPM and... Caramba. So 200 horsepower plus. Ah, é. Do the comparison. Bah, 567 na roda ali aqui, ó. Agora o bicho virou 5, acho que virou quase 6 mil e pouquinho. Dá uma olhada no logger ali, ó. 567 já é... Eu tava falando que ia dar uns 600 de roda, mas não girei ainda. Olha só isso aqui. Mas é muito do mal. Uma das sagas mais missão de todas, a saga do C8. Vocês não têm noção o quanto que esse carro me trouxe de alegrias e me trouxe de dor de cabeça e de noites não dormidas e desafios de pensar uma solução de como é que fazer alguma coisa. Mas agora eu decidi que chega desse negócio dar problema e nós vamos resolver o que tem que resolver hoje, nesse episódio, no caso, para vocês. Para mim vai ser mais dias. Mas eu tô há anos brigando com a embreagem desse carro e a gente está há anos literalmente não conseguindo andar com o carro, não conseguindo levar para a pista, nem curtir o carro na rua, não estou conseguindo. Eu já fiquei tão bravo com esse carro de pensar em jogar ele, não digo jogar fora, mas me desfazer dele, vender.
Mas aí eu também me lembro das emoções que eu tive com esse carro, foi coisas tão importantes assim na minha vida, eu acho que tanta história que tem, que eu deixo ele um pouquinho quietinho e já bate aquela vontade, a saudade. E nesses últimos 2 anos, desde outubro de 2021, quando é que eu bati o recorde 8 e 9 lá, que imagina, nós estamos fazendo agora 2 anos, né? Faz 2 anos que eu bati o recorde. Eu não consegui andar com esse carro direito, praticamente não andei. Esse carro tem pouquíssimas milhas aí que eu consegui realmente testar andar com o carro, e desse tempo todo foi praticamente resolvendo o problema. Então é o seguinte, chega de lamentação, vamos resolver esse negócio, porque quando a gente tem um problema que nos vem atrás, ou quando a gente tem um problema que não está fácil de resolver, aí às vezes a gente tem que pegar e mergulhar de cabeça nele e fazer o que tem que fazer. Então às vezes só ficar empurrando para o canto e deixar para depois, postergando, não vai dar certo. Então nesse episódio vocês vão acompanhar qual que é a nossa estratégia de resolver o problema do C8. Vai ter presença especial e convidados especiais que eu vou trazer do exterior aí para tentar ajudar a solução disso aí. E eu tenho realmente fé que nós vamos conseguir. Então, bota na TV aí, ó, coloca aí o pão de queijo, chimarrão, prepara o churrasquinho que esse episódio vai ser dos top. Funcionada aí depois de meses. Tá?
Cara, manobrando bonito. Uma demoradinha para engatar a primeira aqui. Passou a segunda normal. Faz mais de ano, eu acho que não tem essa sensação. Ah! Sério que tá dirigindo normal. Ai, que alívio. Que alívio. Não. Deixa eu, antes de comemorar, deixa eu andar mais um pouco, porque sétima marcha. Ah, não acredito. Sério, não acredito. Quanto tempo esse carro não funcionava normal assim? Que coisa boa, que notícia boa. Tem tanta história com esse carro aqui que era uma das coisas que estava me chateando muito, assim. Por mais que eu empurrava ele pro lado e fazia outra coisa, reduziu bem bonitinho aqui. Cara, ele quis dar uma patinadinha de marcha, mas nada, eu acho que é pelo torque, assim. Passando marcha de pé no fundo de baixa rotação, perfeito. Deixa eu ver se entra a oitava marcha. Nenhum erro, não tem nem luz da injeção ligada, eu não sei o que está acontecendo, tem alguma coisa estranha. Ai, meu Deus. Tá. Bonitinho mesmo. Bom, agora eu tenho que também não me emocionar muito e dar uma maciadinha na embreagem, andar um pouquinho, antes sequer de manipular ela, né? Nesse momento eu tô deixando ela totalmente original, não tô manipulando nada, porque eu tava já assim, né? Não tava funcionando. E agora o que era, né? Será que era alguma coisa errada naquela outra embreagem? Será que era o basket dela, que é a parte original dela? Será que é a parte que tinha sido feita billet? Será? Ela deu uma negadinha assim, eu vou tentar fazer um learning depois. O barulho das turbinas aqui atrás é sem precedente. Não dá pra... É muito do caralho esse carro. Que ia fuder. Até muitos de vocês aí
quem não é gaúcho, nem sei se todos os gaúchos sabem essa expressão, mas pra mim na infância a gente falava que ia fuder, que legal. A-F-U-D-E, né? A fuder. Eu não sei a origem exatamente, mas pra mim é uma coisa muito legal, uma coisa muito tri legal também, é coisa gaúcha, né? Uma coisa que uma sensação boa, assim. Então pra mim essa sensação é uma expressão bem de infância gaúcha, assim, não sei se em outros lugares tem. Só que uma relação comigo é o seguinte, o meu nome é Anderson Frederico Dick, A-F-D. Então meio que soletrando as iniciais do meu nome é quase o AFD, AFD. Então tem mais uma relação, por isso que eu brinco assim, eu não sei qual que é a origem exata dos dois, eu não sei qual que é a origem exata, mas eu relaciono também as iniciais do meu nome. Então até na minha AFD Collection, a AFD, as coisas que eu faço, eu uso esse emblema assim, porque eu acho que fica muito legal, né? E, inclusive eu tenho a Mercedes, a 190 que a gente está fazendo, ela tem a simbologia lá com a AFD, que aqui, ó, essa camiseta aqui, ó, vou mostrar depois, mais só botar uma foto aqui que eu estou usando. Então essa é a explicação aí para quem quer saber, ou quem tinha curiosidade de saber o AFD, da onde é que vem e por que a gente fala isso. Mas está dirigindo perfeitinho, vou te falar. Tudo certinho. Ele patinou a embreagem nas trocas, mas eu acho que é porque eu não tenho nada de controlador de pressão, né? Tá totalmente pressão embreagem original, então não vou me desesperar. E até mesmo patinando ele não desarmou, viu? Tá, um passo de cada vez. Funcionou. 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 Ah, show de bola. Bah. Eu já fui na rua as 2 vezes, falei, cadê esse cara? Não, caramba. Assim, com pressão ela patina, né? Uhum. Mas aí ela patina porque ela não tem pressão de embreagem. Embreagem. Falta pros HP. Então, na verdade, funciona perfeito. Assim, nem entrou em emergência. Mesmo patinando, não entrou em emergência. Às vezes ela entrava. Então, agora eu vou fazer um learning e ela tá um pouquinho... Só um pouquinho. Acabou de dar errado aqui o learning. Não, é o seguinte, o learning deu errado, mas isso aqui eu já fiz mais de 500 vezes e eu não me preocupo muito. Eu acho que o learning é um dos passos. Outra vez tinha dado certo o learning e não... Aquela lá. E não tinha funcionado, né? Então o funcionamento dela me disse. Tanto que quando eu virei os 8, quando eu andei sempre, nunca funcionou o learning dela. Deixa eu tentar de novo aqui. Tem que desligar. O que no processo ele desliga o motor. Aí ele faz uma calibração dos sensores agora. Aí liga o motor. Aí ele manda ligar. Espera aí. Liga o motor. Neutro. E vai. Aí pisa no freio, ele segura 2.000 RPM e fica um tempão assim. Essa tá com quantos dias? 8 e 9.
A outra era 9,9. Ó, ele tá mexendo os garfos, tudo assim. Ele vai, fecha as embreagens. Ele tá mexendo o garfo 2. Confirmou o garfo 2, tá fazendo o garfo 3. O garfo 3 em neutro. Confirmou, agora foi pro quarto. Eu sinto ele mexendo assim. Confirmou o quarto. Agora tá no garfo 5. Vamos ver se vai. Ó, 5 confirmou. Agora o parque. Que é a posição de parar. Agora a pressão da relação da relação, completou da pressão, ó, pressão da transmissão foi, agora a pressão da embreagem 1. Errou. É. Aquele parafuso é exatamente do suporte dos garfos de cima. É. O garfo de cima é o 1 e 2, né? 1 é o 2 e é o 2, eu acho. Mas... Sim. Tá, mas é o seguinte, ó. Funcionou. Deu até uma tontura agora. Caramba. Funcionou. Falei pra vocês que a gente ia fazer essa merda funcionar. Brincadeiras à parte, quando a gente fica bravo com uma coisa, a gente quer fazer, resolver o problema. Resolveu, a gente fez tudo que precisava. Essas coisas de não aprender, isso eu não tô nem preocupado, isso aí foda-se. Literalmente nunca aprendeu, se não aprender agora, não tem esse problema. Vamos botar as pressão de embreagem e agora preparar para ir pra pista de novo, porque esse carro a gente tem que recuperar o recorde e a nossa meta é 7 segundos, não é nem só o recorde. Então, feliz pra caramba, valeu todo mundo aí, galera aí que trabalhou, tá todo mundo na correria, mas espero que tenham gostado de ver o C8 de volta ativo aí, porque a gente tá vindo pro recorde. Falar pra vocês, eu nunca andei com ele na rua assim de verdade mesmo, porque toda vez que ele veio, ele tava com a... Primeiro ele não tava emplacado, aí demorou um tempão pra emplacar, e depois a gente ficou esperando pra passar no dinamômetro. Hoje finalmente, um ano depois, vou ter a chance de andar com ele. Agora vamos dar uma volta, preparado aí? Hoje é o dia de levar o Pedro pra dar uma volta de Opala aí. Já andou de Opala não? Eu acho que sim, quando a gente tava indo pra lá. Só por aqui, né? Agora a gente vai dar uma volta. Segura meu chimarrão aí. O que a gente vai fazer agora? Vamos sair, vamos abastecer e comprar um café. Pode ser. Botou teu cinto aí. É um doce. Vamos abastecer. Cara, barulhento? Não dá pra nem conversar aqui dentro de barulho. Pedro tá com as primeiras impressões aí. Perguntou que ano que era o carro. O barulho do câmbio é impressionante.
Primeira voltinha de Opala, como é que foi? Estranho? Pode falar a verdade. Ficou com medo, não? Um pouquinho. Não, brincadeira. Tá, é interessante, né? Porque tu tá acostumado, de uma outra geração, né? Acostuma com Tesla, com esses carros assim. Então faz barulho, tem câmbio, é diferente, né? É diferente. Os americanos todos sem entender o que tá chegando aqui. Todo mundo sem entender. Ele aqui, ó. Não. Oh, that is ridiculous. Okay. Oh, I like it. Wait a minute now. That's an old block. Hey. Okay, that is a really, really, really old block. How did you convert all? How did he convert all this shit? That is dope, dude. Coil on plug is something I'm trying to do. Alright, so he's obviously got a crank trigger, big fucking snail. Alright, handmade piping. I like it, that's good. Bro, this is fucking sick. EGT probe, okay. Fuel Tech EFI, alright. Airlines. What? Are you on air? No. That's insane. What is it? I don't think he's on air. No. No, he's not on air. Well, what's the airlines for? Let's see, solenoids. You know what? Australian car. That's the boost control. That's sick. Yeah. Oh, dude, this is ridiculous. I like it. So he can control the boost. Yeah, he was talking about it cost him $7,000. Yeah, I bet. That's incredible. Yeah, so just a 4-liter straight six or 4.5. Check it out, dude. These are like what you normally use for like air ride setups and stuff. That's his boost set. That's the boost. It works. Works ridiculously good. But that is. I like it. That's ridiculous. Oh, there's Zach. Early 80s. Straight six. That's insane. Turbo. Wow. Ooh. Okay. These guys. So the Fuel Tech thing, there's an FT600 controller that's in here. So that's what runs everything. Instead of having an old school standalone ECU, it's got an actual engine management system. That thing was in there. You're gonna fight for it. No, I'm getting forward. It smells like it smells so much like 800. 800 whiskey. That explains this ginormous big boy fuel pump down here. I already knew that just from what I heard. But you could change the duty cycle on the Fuel Tech unit. You could change the duty cycle. So on the don't race this. That's great. Fucking obnoxious. Yeah. So the only thing I ain't figured out, man, what motor is this? It's a 4.1 liter straight six from I think it's an Australian car. Okay. That's all I can. That's where I've seen them before, but I don't know. But the problem is it's left-hand drive. Why? Right. I don't have any idea. They only made them for 5 years because they know. Yeah. So
That's why they stopped making it. It is so cool, man. That's fabulous. You should make a PowerPoint and present it to It is so awesome. It's either another Durango or a straight 6. Like, oh, really? Rapid. It's expensive. So it'd be like a straight 6, like out of a Nova or some shit. That is sick. So you can find a Raptor. Alright, that gives me hope for all my carburetors. That means I can uncoil, unplug the ignition, and get rid of that fucking distributor. Why don't you take some pictures? I'll remember this. Sure. I'm stupid. I am really dumb. I won't remember shit. You're right. Take some pictures. It'll help you out. Hey, bro. This thing is ignorant. Is this yours? No. No, I got the rusty piece of shit next to it. Apparently, dude. That's what the guy just said. The motor came out of like an Australian car. It's a GM straight 6. It's wild, dude. 4.3. That is ridiculous. They kind of know just anything related to engine bin, whatever you need to learn. That's a wire. That's a straight 6. Golly. What is this thing? That's a straight 6. It's a Chevrolet SS Nova. Is what it is. Super short. It's like it's amazing. I mean, kind of, but. And it's fucking Opala. It's a Holden Opala. And the Caffeine Octane, he was fucking shooting 6-foot flames out of this thing. It was funny as hell. Yeah. You got the cheese rail over here. You got the biscuit maker. It's pretty impressive. Big ass fucking turtle. You got the TPS reports. Is that what that is? Yeah, you got to have your TPS reports. Okay, yes. Why haven't you been doing your TPS reports? I mean, because I didn't have one. Oh, okay. I didn't notice that thing coming out of the fucking side of it. Jesus Christ. That's what I should do to mine. Just have the fucking turbo blasting out of the side. Fucking awesome. Just leave it on the throttle, don't need to run on the throttle. videos of it doing it at night, man. This is awesome. And that's my turbo. Awesome.
should have known that. It's faster. And I know it is. Have you rolled in one? No, I have not. Yeah, so the door handles pop out by themselves. It's cool as shit. Jesus. This is a plaid. Yes. Oh, this is gonna be insane. So it's not just a Tesla. Okay. Oh, this is gonna be wicked. Oh, this is gonna be really wicked. So here's the funny part. I hate on electric cars a lot, right? Woo! Holy crap. Okay. Right on. Immediately. Okay. Check the front here. You see the front end dropping? Yeah. Oh yeah. Holy shit, dude. That's awesome. I hate on electric cars a lot, right? Oh my god. Yes. Okay, now I see why people like it. It's ridiculous. Yes. I understand why people buy these, okay? I get it. Yes. There's no oil to heat. No, nothing. Nothing, dude. And it's got AC. That is the best part. You see the front end? Yep. Woo! Man, that's so good. I love it. I hate on electric cars a lot, right? Okay. Hey, you're the first one of all your friends to ride in a Tesla Plaid, dude. Yeah, really. That's awesome. Hi, nice shirt. Oh yeah, my favorite one. How you doing, brother? Great to see you again. Yeah, you good? You good? Yeah. You good? I was gonna bring a toy, but it didn't work. What was the plan? Yeah, so I was gonna bring a 212 Predator Swap mini bike. Okay. And right after I got the motor put on, I realized the master link was missing a lock for the chain. So I couldn't. Okay, you good? You good? Yeah. So how's everything? It's good. Yeah. What do you think of the roof? Oh, you did? You painted it? Yeah. Yeah. No way. Yeah. Oh, you use like a template and spray over? Yeah, just like a big old sheet of lace off Amazon and you just spray paint right through it. That's cool. If you take your time and tape it up, it looks really, really nice. Cool, cool. So, hey, say hi for our new fans on the... Hey everybody! How y'all doing? Did you saw the reach of the the videos? Yeah. It's unbelievable, right? Massive. And I know if you're even learning some Portuguese, right? Oh, just a little bit. Just a little bit. It was cool. I did learn one thing. Okay, what? So one of our fans taught me how to say something. He said I have to say it to him. What was it? Opala porro. Opala porra. Yeah. Yeah. Do you know what that means? My Brazilian, yes. Okay. He said it means Opala fuck. Yeah. So. That's cool. He said you get a kick out of that. So I learned a little bit. Yeah, no, it was cool. It was cool to see your interaction and the way. And I'll tell you something. Not only Brazilian people, but I was looking the audience, and even U.S. audience was actually impressed, and a lot of comments and that stuff. So. And they're still coming too. I've seen a couple come in this morning. Yeah. Yeah. So here's why I invited you. The other day when you were filming or being filmed actually in the car, you mentioned a lot of that stuff you always wanted to have in your car, right? So I prepared some stuff for you as a gift, as actually thank you for everything you've been representing for the audience. You know what I mean? People, you don't understand, but people see on you what they desire, what they want to be. You know what I mean? Somehow like a passion, a true really gearhead. You know what I mean? So I prepared some stuff here, and I want you guys to check out. Let's check it out. Okay. Oh, here's the idea. This is everything we have that it's going to convert the car to EFI, and even can be done step by step. Let's say this way. Even if you do only the coils, right? You can even keep, let's say, carburetor, right? So we have like the 6 coils here, the pressure sensors, like fuel and oil pressure sensors. So you can read that stuff. Temperature sensors, and
this harness is like a harness that we do exactly for, we call universal 6-cylinder harness. Okay. So it already has for all the plugs for the coils. It still needs some finish, but it has already for the O2 sensors and pretty much. Sweet. With this harness, we can actually install the EFI in the car. Nice. Obviously, we need some other parts. Right. Yeah. So open up and see the ECU. Oh, this is the best part right here. Wow, that's a big manual. Oh yeah, you need to read it all. It's got a lot of stuff it does, you know? You'll have me reading it tonight, I'm sure. If I don't. Do you know hey, that's buddy, listen. You see this, right? You see this, right? You're getting parts. You see this? You see that? Yeah. You got to talk to him, man. He's got feelings. Oh yeah. Oh yeah. Hope he's happy. He or she. He. Okay. His name is Rusty Shackelford. You know, like on King of the Hill, Dale Gribble. Okay. The same thing. Okay. So yeah, that's Rusty Shackelford. Man, that's cool. Oh, this is gonna be awesome. Yeah. And perfect timing. I'm Oh, yeah? actually going to the drag strip Saturday. Oh yeah. To test and see what the 4-barrel does versus the 2-barrel. Okay. Because I went a couple of months ago and got a baseline and it was slow. How slow? Like 10.5 second 8th mile, or maybe Okay. it was 11.5. It was really slow. Okay. No, that's a good base. We have some It's a place racing to specialists start. here. Yeah. It's a start, but it had the stock 2-barrel that never worked right, and it wasn't happy. So now you it's have got the 4-barrel. 4-barrel, big intake manifold. Okay, so different gear. That's the next step. So let me ask the guys here that are actually specialists monitoring here, and we need to discuss what else do you need to put this together, because we want to make sure we have all the parts, right, and then do like a overhaul and convert to EFI. In one afternoon, something like that. Sweet. That's the plan. All right, well, let's check it out. It says 107, that's what it says. When they grab it, like lean, I don't know. It could be like a valve spring floating or something. Could be. Yeah. Sounds accurate, the number at least. Yeah. Okay, I wasn't expecting the number to be actually on our triple digits. Our range. Yeah. No, our range, to be honest, because sometimes I was curious if the hub will properly read that. Okay, so we have a baseline. Vocês viram também que a gente passou no dinamômetro, deu 107 cavalos na outra vez, foi a menor potência já medida no nosso dinamômetro da Fueltech USA. E hoje a gente vai tentar instalar a Fueltech e sair com ela andando aqui e fazer não só isso, botar um coletor de admissão, de injeção, botar bobinas individuais, fazer todo o sistema e ver se esse carro sai andando com injeção daqui. Então hoje vai ser um dia, um overhauling, assim, a gente vai pegar, é literalmente digamos assim, uma retribuição pro N, né? Tudo que ele representou e representa para muitas pessoas que sentem esse sonho assim de ter um carro e de poder mexer, mas ao mesmo tempo é uma pessoa simples que tem recursos muito limitados. Então a gente vai fazer esse presente, essa ação junto com ele, e vocês obviamente vão acompanhar junto com a gente isso aí. Não se esqueçam.
sure those ones are. That's one. Yeah. 3 and 5. Got no spark. No, he had spark. When he pulled it off, he didn't wait enough. Okay. Let's run again. It's the center ones. Are they the 3 and 4, right? Yeah. What? 3 and 4. 3 in the middles, or? These are not hit. 3 and 4 ain't fired. 3 and 4. 3 and 4 are this kind. You ready for the first ride? Absolutely. Let's go. Let's go. Okay, up to you. Driving. So what we're doing is the idea you to drive normal, and I'll try to pay attention and tune individually. So we'll just drive normal. Let's go for a ride. Sure. Give me your feedback, like how you feel it's riding. If anything you feel it's like not good, tell me. It helps me figuring. Idle's good. Okay, let me analyze the data log now. Dude, it's so much better. Yeah. Oh yeah, the throttle response is. No, it's the best is It's when night and day different.
No, honestly, I think it's running. I mean, and tuning-wise, everything is matching, and tune-up is good. It feels good. It feels happy. Yeah, oil pressure goes down to 5 psi. Sounds about right. Yeah. Yeah, it ate the oil pump the first time I got to drive it, like, down the street. Yeah? Yeah. So it's been like that for almost 2 years. There's even a power estimation here. You can see, like, yeah, you see it's estimating 99 horsepower here. We didn't rev like much, and it wasn't full throttle, so it makes sense. Right. Oh, it's guaranteed to make more. Yeah. Hell yeah. Let me see another data log. So this one rev at 4,500 RPM, and I see estimated horsepower 135. Holy shit. Yeah, which I knew it felt different. Yeah, it's accurate. And torque is like 210. Actually here, 220. So it estimates torque and also let me see if the fuel consumption. Oh, that's awesome, dude. Fucking real-time data. Yeah, I can even do a horsepower. Show it. It'd be ridiculous. Awesome. Man, I think now it's enjoy and drive the car, at least feel if it runs good the weekend and play with that. I would say you can play with the software and download. My suggestion is if any change you do, save into another file position. Right. So you always have the original one. file. If you wanna, then it's even a good exercise to play with all that stuff, because you can literally learn, understand, and feel better. And do something wrong, you come back. Right, and you can always go back to the original tune, so you don't like break it. Yeah. Perfect. Dude, awesome. Espero que tenham curtido esse retrospectiva de 2023, foi um ano fantástico mesmo. Agradecer muito aí. 2024 a gente vai vir muito forte. Já temos vários planos aí. Provavelmente semana que vem vocês vão estar assistindo aí uma saga nova que fazia anos que eu estava preparando e procurando, e esse carro apareceu aí no finalzinho de 2023, mas ele está em segredo ainda. Então vocês vão acompanhar aí provavelmente nas próximas semanas aí vocês já vão descobrir a primeira saga de 2024. Mas comecem com tudo, vamos começar com força esse ano e tchau, abraço, sucesso para todos.